pós-Covid, né? Tipo, o que está mudando no mundo, alguns insights e alguns rastros que a gente tem vivido nessa pandemia. Mas eu quis fazer essa palestra para vocês hoje aqui, porque é uma palestra antiga minha, que eu tenho ela há mais de um ano, em Terra de Robô, Quem Tem Coração é Rei. E ela é muito atual com os temas que a gente está discutindo agora, né, pós-Covid. Então, eu vou fazer essa palestra até numa outra perspectiva do que eu vinha fazendo ela, e aí no final a gente abre para perguntas, tá bom? Em Terra de Robô, Quem Tem Coração é Rei, eu fiz essa palestra um ano atrás por causa da inquietação que as pessoas estavam em relação ao robô, né? A tecnologia ainda é muito forte. Saiu uma pesquisa recente, mais de 30% da população no Brasil aí estava preocupado, tem ansiedade em relação ao medo de perder o seu trabalho para o robô. E a tecnologia chegou de uma forma muito brutal mesmo nos últimos anos, de uma maneira como há pouco, acho que nunca se viu na humanidade. Eu digo que esse é um momento talvez dos mais disruptivos da história do ponto de vista tecnológico, porque a tecnologia está mudando quase que todas as relações e quase que tudo que de modo de negócio, indústria, empresa. E aí eu fiz essa palestra com base nisso. Então, o que eu comecei a pensar, e aí eu vou fazendo agora os insights do que está mudando no mundo. A primeira coisa que muda no mundo quando a gente olha para a pandemia é a mobilidade. A maneira que a gente se locomove foi incrivelmente afetada, né, nos dias de hoje agora por conta da pandemia. E mobilidade no latim, ela vem de tudo que pode ser movido e pode ser deslocado, né? Tudo que se move. E a primeira coisa que a gente perdeu nessa pandemia foi o nosso movimento, foi o nosso deslocamento, foi a capacidade da gente ir de ponto A a ponto B. Com esse período de quarentena, a gente começou a falar, não, eu não posso mais ir do ponto A ao ponto B, porque tem isolamento social, eu não me desloco mais, ninguém vai mais casa, trabalho, trabalho, casa, porque o escritório virou a sua própria casa. E a gente foi muito afetado nesse deslocamento, e a gente foi percebendo o quanto que a gente se locomove mal do ponto A ao ponto B. Então, essa mobilidade é uma das coisas que provavelmente é um dos temas, esse deslocamento, que vai ser muito transformado pós-pandemia, porque começou a ter uma percepção que o mundo é possível se movimentar, mesmo a gente parado, assim, mesmo a gente não se deslocando do ponto A ao ponto B. Você vê, no São Paulo, os paulistanos gastavam em média 2 horas e 43 minutos de deslocamento por dia no trânsito. E aqui é um tema muito sensível para mim, assim, porque eu falo disso já há muitos anos no Welcome Tomorrow. Eu tenho a história da Dona Maria. Para quem não conhece a história da Dona Maria, eu fui convidado para fazer uma palestra para uma grande empresa de São Paulo há um tempo atrás, uns 3 anos atrás. E aí eu estava lá, e os diretores, o presidente, numa reunião, brifando a palestra que eles queriam que eu desse. Eles queriam que eu falasse sobre mobilidade. E eles queriam que eu falasse sobre o carro autônomo, sobre o drone que voa. Eles queriam que eu falasse sobre o, o avião do Elon Musk. E eu dizia para eles assim, eu falei, vem cá, o que eu quero falar é sobre pessoas, porque a mobilidade é o meio, o deslocamento é o meio, o que importa é o fim, que é as pessoas. Se você não olhar para as pessoas, não faz sentido. E eu comecei a mostrar minha perspectiva de olhar para as pessoas, e eles não entendiam, e eles continuavam voltando no tema, não, mas a gente queria falar mais sobre o futuro, a gente queria falar sobre carro autônomo. E aí, em determinado momento, entra uma senhora para servir um café na sala, ela nessa hora parou a reunião, né, para ela poder servir o café. E eu aproveitei a pausa e comecei a conversar com ela, perguntei o nome dela. Ela falou Dona Maria. Aí eu falei, Dona Maria, prazer em conhecê-la. Dona Maria, quanto tempo a senhora trabalha aqui nessa empresa? Ela falou 35 anos. Eu falei, 35 anos? Eu falei, Dona Maria, como é a dinâmica da senhora casa, trabalho, trabalho, casa? Quanto tempo a senhora gasta se deslocando? E a Dona Maria gastava em média 2 horas para chegar ao trabalho. Ela falou que saía, acordava 5 horas da manhã, preparava o café dos meninos, saía às 6 da manhã para chegar às 8 no trabalho. Saía às 6 horas da tarde do trabalho, chegava às 8 horas da noite em casa, preparava a janta, o almoço todo dia, ficava um pouco com os meninos e ia dormir. E aí eu fiz a pergunta que mudou muita coisa para a gente. Assim. Eu falei, Dona Maria, nesses 35 anos, alguém dessa sala ou de qualquer lugar dessa empresa se preocupou com o tempo que a senhora gasta se deslocando, casa, trabalho, trabalho, casa? Alguém se preocupou nessa empresa, nesse tempo, onde a senhora mora e como é o deslocamento da senhora? E eu tive que perguntar 3 vezes, que a Dona Maria não respondia. Na terceira vez, o presidente da empresa bateu na mesa e falou, fala, Dona Maria! Aí a Dona Maria só balançou a cabeça, dizendo que não. Eu levantei, dei um abraço na Dona Maria, voltei para a reunião e falei assim, olha, para mim não há legitimidade nenhuma em vocês fazerem um evento de mobilidade enquanto vocês não aprenderem a cuidar da Dona Maria. O dia que vocês aprenderem a cuidar da Dona Maria, vocês me convidam de novo, eu venho aqui, a gente participa, desenha uma palestra e a gente faz uma reunião. Porque precisa haver uma coerência entre aquilo que a gente muito no mundo de hoje, né? A gente fala sobre coerência já há muito tempo, mas talvez nos dias de hoje seja não é mais um diferencial, seja uma obrigação, né? Você conseguir ser coerente entre aquilo que você fala e aquilo que você faz de fato.
Eu falei, e a mobilidade começa aqui dentro da sua empresa, começa pela Dona Maria. E a reunião terminou meio um clima não muito ameno. E aí um diretor me convida para falar, posso te convidar até a saída então? Obrigado pela sua participação. E tal, me levou até a saída sem falar uma palavra. E era longe a saída lá dessa empresa. Quando chegou na saída, ele me pediu um abraço. Me deu um abraço e falou no meu ouvido, eu também sou a Dona Maria. E quando eu entrei dentro do carro, eu falei, caraca, tipo, somos todos Dona Maria. Porque o que acontece com a Dona Maria é isso, é uma relação que a grande maioria das empresas, a gente fez uma pesquisa recente aí, que a grande maioria dos RHs não sabe quanto tempo de deslocamento os colaboradores gastam de casa trabalho, trabalho casa, e nem se preocupavam com esse tema. Eu sou muito próximo da GPTW, do Rui, é um dos temas que a gente tem provocado muito, assim, desse novo olhar sobre o trabalho, assim, né? Porque hoje a gente ainda acha que a empresa mais legal para se trabalhar é a empresa que dá sinuca, que dá videogame, que dá o Kids Day, que dá o Pet Day, a empresa que faz o happy hour da firma. E eu sou totalmente contra isso, porque eu acho que já nasceu a terceira fase disso, sabe? Isso aí foi um segundo momento que teve das empresas que se organizavam para ser cool, para ser alegre, para ser divertida. E eu estou dizendo que isso já era, assim, eu acho que a empresa que está se organizando para ser isso, para ser um open space, para ser uma empresa que faz happy hour da firma, que faz pet day. Esses dias eu tive na 99 Tax, antes da pandemia, claro, e estava tendo o dia do pet day. Eu achei horroroso, assim, achei horroroso o pet day, porque eu percebia no olhar de muita gente que não gostava de cachorro. E ele era obrigado a se relacionar com o cachorro. Então, esse olhar coletivo, esse é o grande pulo que eu vou falar mais agora. Esse olhar coletivo é talvez a grande desconstrução que a gente tem que fazer daqui para frente. A gente tem que partir do olhar coletivo e começar no olhar individual. Mas a Dona Maria virou um ícone para mim, por isso. E eu criei um projeto chamado Somos Todos Dona Maria. Fiz um artigo depois sobre isso. E a Dona Maria virou para a gente um ícone por conta dessa relação. Hoje são 2,56 milhões de veículos se deslocando do ponto A ao ponto B. É muito carro. E 2019 vendeu mais carro ainda. E esse é outro número interessante, né? Agora na pandemia caiu drasticamente o número de acidentes de trânsito, né, com fatais. Ainda não saiu números oficiais, mas eu tenho um amigo que trabalha junto no Denatran, e ele falou que cara, é uma redução muito grande. Então é outro índice. O Brasil é o terceiro país que mais mata em acidente de trânsito no mundo, assim. E aí olha que interessante, ele mais mata por causa de excesso de velocidade, pela vontade da gente chegar mais rápido nas coisas. Então a gente estava inserido dentro de um contexto de mobilidade, onde que deslocar do ponto A ao ponto B a gente queria fazer com que fosse mais rápido, né? E aí por fazer mais rápido a gente excedia o limite de velocidade. Eu tenho um caso icônico, que eu acho que é o caso do Uber Eats, iFood, Rappi, porque a metodologia que eles têm, a dinâmica que eles têm com os motoqueiros é quanto mais você entrega, mais você ganha. E aí se criou uma monstruosidade nessa relação de comportamento, de direção dos motociclistas. Porque em São Paulo morriam 2 motoqueiros por dia em 2017, em 2018 3 motoqueiros por dia, em 2019 chegou a quase 4 motoqueiros por dia. E está intimamente ligado a essa relação entre essa tecnologia revolucionária e inovadora, que é os aplicativos, com a desigualdade, porque aí você tem uma fila, porque ninguém é vocacionado a ser entregador de delivery, né? Ninguém nasceu e falou assim, o meu dom e meu talento é ser entregador de delivery. É fruto de um país desigual. Aí você tem uma necessidade absurda de pessoas querendo ganhar R$1.000, R$1.200 para poder ficar o dia inteiro fazendo entrega de comida, de tudo que a gente precisa, que a gente vai lá no aplicativo e a gente pede em casa. E aí isso acendeu um alerta para mim. Um dia eu morava num condomínio de casa, e aí pedi uma comida no iFood. Quando chegou o motoqueiro, eu abri a porta e ele estava com a roupa toda rasgada e todo ensanguentado. Eu falei, o que aconteceu? Fiquei apavorado por ele. Ele falou, cara, acabei de cair de moto, mas eu precisava concluir sua entrega. Eu tô indo para o hospital agora. Aí ali me deu um clique que eu falei, caraca, a gente está voltando para um período meio feudal. Assim, eu que tenho o celular e que tenho condições financeiras de pedir tudo que eu preciso aqui em casa, eu tenho uma relação de conveniência. Essas pessoas ficam colocando a vida delas em risco para poder ganhar R$200 a mais para atender a minha necessidade. E aí eu comecei a visitar o ano passado, Uber Eats, Rappi, iFood, para propor para eles que eles montassem um projeto tipo rally, sabe, de regularidade. Se demora 7 minutos para chegar em casa respeitando o limite da via, se ele chegar em 6 minutos, ele devia ser penalizado. A gente não devia incentivar ele a entregar mais rápido, mais rápido, mais rápido, porque ele entrega mais rápido, ele precisava ganhar mais. Ele precisava dar a mesma condição para aquele que fizesse a regularidade, que andasse dentro do limite das vias. Nenhum aceitou na época, porque disse que ia ter que aumentar o preço do negócio, mas em dezembro
da entrega. Em dezembro, o iFood criou agora um modelo novo, que é da regularidade, onde eles ranqueiam por rating os motociclistas que têm o melhor comportamento. Então, eu já achei um grande avanço, estou feliz com isso, mas eu estou dizendo, a gente criou, antes da pandemia, uma cultura de tudo rápido, de tudo tem que funcionar, e se eu peço no iFood, eu quero a coisa que chega mais rápido, se eu peço a farmácia, eu quero que chegue mais rápido, e a gente criou um sistema que não é nada favorável para o ser humano, assim, a gente olha para a tecnologia, a gente fica, tipo, celebrando toda essa tecnologia, mas se esquece que tem um preço sendo pago por trás disso. O segundo quesito que eu acho que mudou bastante agora na pandemia, além do deslocamento, é o nosso movimento, né? Hoje tudo que existe no universo é movimento e a gente não se movimenta. Ontem eu estava vendo o decreto aí do nosso presidente abrindo, eu tento e evito não falar de política, mas é muito difícil também a gente não falar nos dias como hoje pela falta de liderança, assim, não é nem um julgamento político, ideológico, nem nada, assim. Então, ontem a gente viu que liberou as academias e, tipo, do ponto de vista do movimento, que sedentarismo é uma das coisas que mais matam no mundo, é lindo, mas o que me entristece é não ver um planejamento para isso, assim. Será que o Brasil, geograficamente, serve uma mesma regra para todo mundo? Esse olhar tem que ser coletivo mesmo? Será que não tem um plano que a gente possa fazer e construir juntos, prefeitos, governos, federal, população, empresas? O que mais me dói nos dias de hoje é não ver um plano, não tem um plano, não tem um projeto, não tem alguém olhando. E tudo bem que a gente não sabe, e ninguém sabe mesmo quando que isso vai acabar, se isso vai se proliferar ainda mais ou não, se o pico que falaram que ia ser em abril, a gente já está em maio, está dizendo que o pico agora é em junho. No fundo, a gente dá para ser compreensível essa falta de certeza, até porque não é só a gente que passa por isso, vários países passaram por isso, estão passando. O próprio Reino Unido agora estendeu uma quarentena que eles não queriam estender, ou que não estava nos planos de estender. Mas a questão é não ter plano, né? E aí, sobre movimento, eu estava citando isso por conta da academia, porque as pessoas pararam total, assim, ninguém se movimenta mais. E essa relação com o nosso corpo é uma relação muito profunda, que a gente devia ter um olhar muito preciso para isso. E eu acho que essa pandemia está transformando essa nossa relação. Você sabe que o nosso corpo parado, por dentro, a gente respira mais de 25 mil vezes por dia. Então, nosso corpo está se movimentando, nosso pulmão, nosso coração. O seu corpo se movimenta todo o tempo. A gente foi feito para se movimentar. Sabe? E a gente tem evitado o movimento. Hoje tudo se movimenta no mundo para que a gente não se movimente. A bicicleta elétrica, a patinete elétrica, tudo é elétrico para que você não ande, para que você não se mova. O elevador está sempre no melhor lugar para você pegar, a escada rolante no lugar estratégico para você subir. A gente vai no shopping, você vai numa loja no shopping, você quer parar na porta do shopping mais próxima da loja para você andar menos. A gente tem evitado se movimentar. E aí eu acho que a pandemia está resgatando isso, assim, o nosso desejo de se movimentar, sabe? O nosso desejo de caminhar pela rua, de respirar ar puro, de olhar para a cidade, de pegar um parque e poder andar pelo parque, coisas que até então, antes da pandemia, tinham ficado para trás. Hoje a gente está tendo um resgate disso. Eu gosto de pensar no movimento do nosso corpo com a ideia da dança. A dança é um movimento lindo, né? Eu tenho um filhinho de 1 ano e 10 meses, o Teteu, que adora dançar, e assim, é lindo ver ele dançar, é lindo dançar com o Teteu. É lindo olhar para o nosso corpo com um grande movimento, sabe, sincronizado, de que você põe uma música, que você dança com as pessoas que você ama, que você movimenta o seu corpo. E eu fico pensando nessa pandemia, com tanta ansiedade, com tanta crise, com tanta gente, será que a gente tem se lembrado de dançar? Será que a gente tem se lembrado de colocar uma música e dançar com as pessoas que você ama em casa e entender a força do movimento, a força do movimento do seu corpo? Eu lembro que minha mãe fez aniversário um tempo atrás, alguns anos atrás já. Eu tenho o meu mais velho, o Rick, que tem 11 anos. O Rick devia ter uns 3 anos na época, então uns 8 anos atrás. E ela fez uma festa, que a minha mãe não faz muita festa, mas nesse aniversário ela fez uma festa especial, convidou uma pessoa para tocar, amigos, um buffet e tal. E eu estava viajando, cheguei em cima da hora da festa, corri para a festa. Quando eu cheguei, esqueci que eu não tinha levado presente para minha mãe. E eu falei, meu Deus, eu nunca não dei nenhum, eu esqueci o presente da minha mãe. E eu fiquei pensando, o que eu posso dar para minha mãe que eu nunca dei? E eu lembrei que eu nunca tinha dançado com a minha mãe, publicamente, assim, né? E aí eu chamei o cara da banda lá e falei, olha, minha mãe ama essa música, você conhece essa música? Ele falou, conheço. Eu falei, então depois do parabéns, eu vou fazer uma homenagem para minha mãe, você toca essa música, eu vou dançar com ela. Aí ela falou, claro e tal. E aí foi lindo isso, assim, porque eu falei, fiz um discurso emocionado para minha mãe, tocou a música e a gente dançou junto.
Eu acho que o movimento a gente precisa resgatar e a pandemia está ensinando muito sobre isso. E o terceiro é tempo, né? Talvez seja uma das grandes mudanças. Já vinha tendo, assim, a gente já estava começando a olhar o tempo de uma outra forma. O tempo que a gente tinha antes da pandemia era o Cronos, né? E a gente, não sei para quem já estudou, o Cronos na mitologia, né? Era um deus devorador que comia as pessoas, era um canibal. E se você olhar para a história do Cronos, que é o relógio dos dias atuais, é muito parecido assim, o jeito que na mitologia quem era Cronos e o que significa Cronos para nós, porque o tempo virou um devorador da nossa vida. A gente começou a ficar refém dele. Tudo a gente tinha tempo, medo de chegar atrasado, e por isso que a gente está sempre rápido, medo de não dar tempo de fazer isso, medo de não dar tempo de fazer aquilo. E o que é pior, assim, a gente não ficou dono do nosso próprio tempo, outras pessoas se tornaram donas do nosso tempo. Quem pautava a nossa agenda não era nós mesmos, assim, quem pautava a nossa agenda era terceiros, era a empresa, era seus amigos, era outras pessoas decidiam o que você tinha que fazer e a hora que você tinha que fazer, convidar você para reunião e a gente cada vez mais estava perdendo a nossa relação com o tempo, o domínio do nosso próprio tempo, né? Mais de 50% dos deslocamentos no mundo são por motivos de trabalho. Então, as pessoas perdiam muito tempo antes da pandemia se deslocando. E olha só, a gente fez uma pesquisa também que 49% dos colaboradores abririam mão de 10% que ganha para trabalhar mais perto de casa, porque eles queriam aproveitar esse tempo. 44% das pessoas confirmariam que topariam ganhar 20% menos se eles pudessem gerenciar o próprio tempo. Nessa mesma pesquisa, a gente perguntou assim, olha, se você tivesse 1 hora a mais por dia, o que você faria se você tivesse 1 hora a mais por dia para você? E aí foram dezenas e dezenas de respostas, assim, numa base grande que a gente fez. Mas o que foi interessante é que 4 respostas ficaram em primeiro lugar. Empatadas, em primeiro lugar, praticamente empatadas. E que foi bonito, além de ter dezenas de respostas dessas 4, é para perceber aquilo que eu falei lá no início, que não é mais um olhar coletivo, é um olhar individual. Porque uma parte dizia assim, se eu tivesse 1 hora a mais, eu ficaria mais tempo com os meus filhos. Outra dizia, se eu tivesse 1 hora a mais, eu faria uma atividade física. Se eu tivesse 1 hora a mais, eu estudaria mais. E outra dizia, se eu tivesse 1 hora a mais, eu empreenderia, eu montaria um negócio. E o interessante é que mostra que não é mais coletivo, é individual, porque cada um tem a sua própria noção do que é vida ao tempo para você. Não é só o tempo. Vida aplicada ao tempo é quando você tem as condições hoje de fazer escolhas aplicadas ao seu tempo que sejam boas para você. E o que a pandemia fez agora foi nos tornar senhores do nosso próprio tempo. Né? De alguma forma a gente se tornou senhores, mesmo sendo pressionados internamente, a gente ficou senhor do nosso próprio tempo. De repente a gente acorda, não tem ninguém mais pautando a agenda, não tem ninguém determinando que horas e que aquilo que você tem que fazer, você precisa fazer. E aí você se reorganiza. E acho que talvez tenha sido uma confusão inicial, assim, tipo, como você me organizar, que horas que eu acordo, que horas que eu durmo, como que eu trabalho. Eu lembro que no começo da pandemia tinha gente, assim, marcando reunião comigo no domingo à tarde, domingo à noite, sábado à tarde, óbvio que eu não fiz com ninguém. E eu falava, meu amigo, não, tipo, para mim continua a mesma coisa, assim, não muda, tipo, a gente ficou uma loucura a vida. Mas um dos temas que a pandemia está mostrando é em relação a isso. Sabe que nos Estados Unidos tem esse conceito digital nomads, né, que é o conceito do anywhere, anytime. Com o celular, eu trabalho de qualquer hora, em qualquer lugar. E lá já é muito grande, são 4,8 milhões de digital nomads. Quer dizer, eu não tenho escritório, eu não tenho um ambiente de trabalho, eu posso trabalhar de qualquer hora, em qualquer lugar. Não é o home office, é o anywhere office. É o escritório que está presente em qualquer lugar. E nos Estados Unidos, 4,8 são e 17 milhões querem ser. E eu acho que essa é a grande revolução que a gente vai ter agora, após o futuro do trabalho. Eu tenho falado com várias empresas, muitas empresas já anunciaram esse modelo híbrido, algumas já anunciaram o modelo 100% home office, algumas empresas já disseram que não tem mais sede, que vão matar a sede. Aliás, é um projeto que a GPTW tem conversado aí nos bastidores, que o Rui me contou, de muita empresa começando, ao invés de demitir funcionário, é rever se a sede realmente é importante. Assim, começa reduzindo custos, matando a sede, porque a empresa continua trabalhando sem a sede, ou reduzindo o tamanho da sede. Então, isso é um movimento muito importante que vai ter agora, porque olhar para essa revisitação, essa nova forma, esse novo olhar sobre o trabalho, é olhar necessariamente sobre a maneira que a gente se relacionava em relação ao tempo. A gente tem esse padrão de comprar tempo das pessoas. Eu lembro que eu estava numa empresa super moderna, nem vou falar o nome dela aqui, moderníssima, assim, para quem olha as campanhas, o material e tal.
E é uma empresa que ainda, o dono da empresa, eu acho que ele já é um bilionário, não é milionário, é uma empresa grande, moderna. E ele ainda é aquele cara que 2, 3 vezes por semana ele ficava, tipo, 7h30, 7h40 na recepção, em pé, para ver quem chegava atrasado. Se a pessoa chegava 8h10, 8h15, 8h20. E um dia eu conversando com ele, eu falei, cara, mas que loucura. Tipo, você tá, tipo, sendo Cronos, assim, devorando a vida das pessoas. Porque você não sabe, você está aqui preocupado se o cara está chegando em 15 minutos e dando aquele olhar para ele de repreensão, mas você não sabe a vida desse cara, você não sabe quanto tempo ele se desloca, você não sabe a produtividade dele. Quer dizer, a gente começou a ter um olhar para o tempo tão cruel que a gente se esquece do todo, sabe? E ele falou, Flávio, eu cresci assim, minha vida inteira foi educada assim, meu avô me ensinou assim, meu pai me ensinou assim, eu vou viver assim e vai ser assim até eu morrer. Então ainda tem muito dessa cultura, mais de 80% das empresas ainda obrigam o colaborador, obrigavam, antes da pandemia, a chegar às 8 horas da manhã e sair às 18 horas, quer dizer, horários pré-estabelecidos. E de repente a pandemia vai e muda toda essa lógica, assim. Sabe, tem uma empresa de um amigo que resistia em relação ao home office, que resistia no early time. Ele teve que colocar em 48 horas 1.800 funcionários em home office. Em 48 horas. Um negócio que há anos ele resistia. Então, eu acho que tem um aprendizado muito profundo que a gente vai viver. Não só na lógica do trabalho, né, que vai ser muito profundo, mas principalmente na raiz disso, que é a lógica tempo, que é a relação que a gente tem com o tempo. Então, olhando para todos esses cenários, a gente vinha já e vem num período de revoluções. Então, muitas coisas agora vão ser transformadas ou vão ser aceleradas por conta da pandemia, que já vinham num processo lento de mudança e de transformação. Mas é interessante a gente olhar que o processo de revoluções, que é a quarta revolução industrial, ela continua. E agora talvez mais acelerada também. Então, junto com isso, a grande mudança que está vindo é que a gente começou, aquele FOMO, não sei se vocês conhecem essa sigla, né, que tá muita gente falando, nos Estados Unidos, eu acho que há um ano e meio atrás deram esse nome, que é o Fear of Missing Off, que é o medo de ficar de fora, né? O medo de você ficar de fora. O que a pandemia está fazendo, assim, startups que estavam com projetos aí que podiam mudar o mundo, agora eles estão acelerando, porque ficam com medo de ficar de fora da onda, assim, dessa onda pós-pandemia, que eu preciso olhar o futuro. E a gente está acelerando, e todo mundo acelerando, porque a gente quer fazer parte dessa onda pós-pandemia. O que é uma síndrome, essa FOMO, é uma síndrome. Mas, ao mesmo tempo, vai acabar fazendo com que essas revoluções tecnológicas que vinham, elas continuem e talvez se acelerem ainda mais. Eu estava dizendo que a gente vinha no processo, não é da quarta revolução industrial, o processo que a gente tem vivido é a última revolução industrial. E a última porque a indústria nunca mais vai ser a mesma, nunca mais vai ser a mesma. As coisas não vão ser mais fabricadas como era antes. Então a gente não tem que pensar na quinta revolução industrial. É a última, porque a indústria não vai ser mais a mesma. Por bem ou por mal, por sorte ou não, a gente foi a geração, a sociedade escolhida para viver esse momento nos dias de hoje. Então, é um grande desafio ter esse olhar para essas revoluções no meio de uma pandemia. Eu lembro alguns dados aqui, né? Há 2 anos atrás, a SXSW lançou a Esposa Robô, que é um projeto japonês de uma esposa, que ela tem uma função só, que é agradar o marido. Assim, ela tem a função de agradar o marido e fazer tudo que o marido quer. É isso que é a função dela. Olha o nível de carência humana que a gente chega. E aí você tem uma esposa robô. E eu estou citando alguns casos aqui para mostrar que esse avanço tecnológico que já vinha acentuado e que vai ser mais acentuado agora após a pandemia, não é uma ficção científica, é uma realidade muito real e muito próxima da gente. Se você parar para ler hoje as revistas especializadas, principalmente aí, que existem no mundo, você vai ver e vai falar, caramba, tipo assim, é muita coisa que está mudando na raiz das relações no mundo. E essa esposa robô são dezenas de milhares de esposas que já foram vendidas no Japão. E sempre eu penso, né, e falo, que por que não existe um marido robô e só a esposa robô? E aí, para as mulheres que estão aí, não existe um marido robô porque a mulher não precisa de homem nenhum para ser quem ela é. Os homens que precisam, né? Os homens que são os carentes e que precisam criar a esposa robô. Criaram o Pet Robô, que é o Aibo, né? Que é um projeto que já está na terceira geração já do Pet Robô. Um cachorrinho lindo que não faz xixi, não faz cocô e que faz tudo que você manda, que ele vai dar patinha, ele gira, ele late, ele faz tudo. E isso é uma verdade, assim, muita gente trocando seu pet por um robozinho. A gente tem a professora robô, né?
Você pode até falar para o seu filho pegar esse vídeo depois, dizer se ele não tiver boas notas, você vai pedir para estudar com ela, porque ela é bem assustadora. Mas a professora robô também, em algumas universidades já de futurismo nos Estados Unidos, já estão usando muito a inteligência artificial, a computação cognitiva, para montar professoras robôs. E eles têm vários estudos que dizem que a capacidade pedagógica, de conhecimento, de armazenamento de informação é muito e muito superior ao ser humano. Então, tudo isso já chegou, assim, e a tendência é que isso chegue cada vez mais. Atendente robô, que é uma coisa super antiga, né? Você ir viajar para fora e ter um robozinho que conversa com você, está ficando cada vez mais. O ano passado, no Welcome to More, a gente teve o futebol de robô. Esse ano, agora, o Gil Giardelli me chamou e falou, vamos fazer um debate de alto nível, sociológico, com só robôs, fazendo uma mesa de debate de robôs. E eu falei, caraca, mas dá para fazer isso em alto nível? Ele falou, em alto nível. Eu falei, pô, vamos fazer então. Mas é interessante olhar nessas revoluções que a grande discussão que fica assim, tipo, eu robô, tipo, como é que tá o mundo, sabe? Então, agente ou analista de crédito vai perder o trabalho para o robô, corretor de imóveis, gerente de remuneração e benefício, atendente de agente de correios, telemarketing, aqui alguns índices. Se você olhar para os Estados Unidos, o direito, que é a advocacia, está sendo absurdamente transformada por causa da inteligência artificial, por causa da computação cognitiva. E muitas outras profissões vão ser reinventadas. Sabe, agora o ponto principal que está aqui é que a gente vem numa vida robotizada. Então, o lance que a pandemia está despertando agora em nós é o quanto que a nossa vida vem robotizada. Eu fiz uma palestra esses tempos atrás, no finalzinho, no comecinho, antes da pandemia, na entrada da pandemia, para um grupo de personal trainers. E aí eu terminei a palestra e eles me falaram, Flávio, mas a gente tem muito medo que a inteligência artificial, que os apps, eles vão tomar o nosso trabalho, porque daqui a pouco os apps vão ser tão bem elaborados que não precisa mais de um personal trainer. Ele vai pelo app e ele já tem a vida dele. Eu falei, você tem razão. Sabe por que você tem razão? Porque olhando para o meu caso, eu falei para eles, nos últimos 10 anos eu tive 6 personagens e se eu tivesse um robô no lugar deles, para mim seria a mesma coisa. E por mais doloroso que seja para vocês ouvirem isso, eu falei para eles, é verdade, porque o cara estava ali, me passava uma lista de exercício e tal, cumpria aquela hora dele e ia embora. Aliás, eu falei para ele, talvez se eu tivesse um robô com uma inteligência artificial, ele se preocupasse mais comigo do que os últimos 6 personagens que eu tive. Então, o ponto-chave não é você ter medo do robô, o ponto-chave é como que você vai se sobressair ao robô. Se você está vivendo uma vida como um robô, é desleal você querer competir com o robô. Imagina a capacidade cognitiva de informação, de capacidade de armazenamento que um robô tem. Como que você vai competir sendo robô com robô? Só que a gente vem numa dinâmica de vida antes pandemia, e sem perceber, de forma inconsciente, a gente trazia uma negação para nós mesmos sobre isso, mas de viver uma vida robotizada, de acorda de manhã, você cumpre o seu trabalho, vai lá, conversa com pessoa, faz o que te demandaram, tem alguma ideia, planeja, vai embora, come com seus filhos, dorme, e sem perceber a gente estava vivendo como um robô. E aí é óbvio que vai te dar uma ansiedade, tipo, nossa, mas será que o robô vai tomar meu lugar? Provavelmente. Provavelmente. Tem um estudo nos Estados Unidos que diz que para cada emprego que o robô tira, 10 novos são criados. Mas quais são esses 10 novos? Quais são as soft skills que vão vir para esses novos? Quais são as habilidades que têm a ver com esses novos que a gente precisa desenvolver hoje? E aí que entra o pulo, que eu acho que é o grande aprendizado que a gente tem que ter nos dias de pandemia. Porque em terra de robô, em terra de boa, então, quem tem coração é rei. E o que é ter coração? Primeiro, eu vou falar de 3 elementos que a gente vive na pandemia hoje e que são 3 elementos incrivelmente, vamos chamar, voltados para o futuro, voltados para amanhã, assim. O primeiro tema é sobre criatividade. O robô não vai ser criativo como o ser humano é criativo. O robô nunca vai ser criativo como a gente é criativo. E quando você olha para a criatividade tem a ver com a nossa capacidade de resolver ou de ter vários olhares sobre o mesmo problema. É de você olhar para um problema e começar a se reinventar. O que a gente está vivendo na pandemia é isso. O resgate mais profundo que a gente tem vivido nos dias de hoje é a criatividade sobre como lidar com as dificuldades e com a crise, ainda mais com as incertezas, ainda mais com a falta de liderança, ainda mais com a falta de percepção sobre quando que isso vai acabar e com amanhã. E é uma coisa que a gente não estava vivendo até então, porque o Google dava todas as respostas. Já tinha alguém que trazia pronto para você. Eu lembro de uma frase do Japão que no Japão é assim: se isso não pode ser feito,
eu quero ser o primeiro a fazer. No Japão, se isso não pode, no Brasil, se isso não pode ser feito, por que que eu vou fazer se ninguém fez? É uma relação, a cultura do Japão é, se isso não pode ser feito, eu quero ser o primeiro a fazer. No Brasil é, se isso não pode ser feito, ué, por que que eu vou fazer então se ninguém fez? Entende? A gente foi limitando a nossa criatividade. E quando a gente limitou a nossa criatividade ao longo dessa história recente, a gente se robotizou. Porque criatividade é um despertar da nossa própria humanidade. Eu lembro que no começo da pandemia eu estava falando muito sobre se reinventar, se reinventar, se reinventar, e alguém ouviu uma palestra minha, uma live, tantas coisas que eu fiz aí no começo, e me mandou um áudio, que eu não conheço a pessoa, um áudio de 3 minutos, dizendo, você fala se reinventar, mas como é que eu vou fazer se reinventar se a economia vai para o beleléu, se vai faltar dinheiro, se vai ter desemprego? Ele já estava prevendo, o cara era um profeta, na verdade. Porque nada disso estava acontecendo ainda, mas ele já estava prevendo que ia vir o caos e que ele não tinha condições de se reinventar. E ele dizendo assim, é fácil para você falar reinventar, se você não passar por dificuldades. Ele falou, igual eu vou passar. E ele estava trabalhando ainda. Nem sei se está ainda trabalhando. E eu respondi para ele, eu falei, meu amigo, deixa eu explicar o seguinte, olha só, presta atenção vocês que estão vindo hoje comigo aí. A vida humana, ela é forjada, ela forja o ser humano na dificuldade e na crise. A gente, eu não sei de onde a gente criou, e no Brasil essa cultura é uma cultura absurdamente ainda, que é da facilidade, de que tudo tem que estar bom e de tudo tem que estar bem. E não é isso. O grande pulo que a vida dá para mim e para você, no sentido transformacional, tem a ver com dificuldade, tem a ver com dor, tem a ver com frustração, tem a ver com. É ali nesse momento que separa os meninos dos homens, as meninas das mulheres. É nesse momento que a gente mostra para o mundo quem a gente é. Isso começa com a nossa reinvenção sobre quem somos. Quando a gente foi convidado para a quarentena para ir para a nossa casa, a casa que começava é a casa dentro de nós, assim, a reflexão sobre quem somos nesse mundo e o que a gente quer construir, o que faz a nossa jornada ser uma jornada excitante, uma jornada que te dê sentido, uma jornada que gere significado para você. E se você não estimular seu lado criativo de se reinventar, reinventar de dentro para fora, e de ter um novo olhar sobre os velhos problemas, você começa a perceber que você virou um robô, assim, você tem vivido de forma robotizada. Porque criatividade é um elemento muito importante da própria humanidade. Eu gosto de pensar na criatividade do óbvio. E a criatividade do óbvio tem um case que eu adoro contar e que ele exemplifica bem isso. A roda, ela foi criada há 2.000 anos aproximadamente. A mala que a gente carrega nos aeroportos, né, agora menos, foi criada há 200 anos. Mas a mala com rodinha foi criada só há 50 anos. Olha só, demorou 150 anos para alguém entender que aquela roda que a gente tinha se criado, se você diminuir o tamanho dela e colocar debaixo de uma mala, dava para fazer uma mala com rodinha. A gente ficou 150 anos carregando mala para só há 50 anos a gente começar a empurrar a mala com a rodinha. Eu acredito muito que se a gente estimular mais a nossa criatividade por óbvio, seja nas nossas relações familiares, nas relações pessoais, nas nossas relações profissionais, ainda tem muita mala com rodinha para ser construída. Criatividade é o óbvio. Criatividade é conectar um ponto X com um ponto Y, um ponto A com um ponto B. Eu acho que a gente precisa entender cada vez mais esse resgate desse elemento tão importante. O segundo que eu acho que essa pandemia está transformando, além da criatividade, é o senso de comunidade. E é lindo isso, né? É lindo porque a gente nunca sentiu tanta falta de estar junto com as pessoas numa mesa e comendo e celebrando como a gente sente agora. A gente nunca percebeu a força de que existe uma comunidade como agora. Quantas comunidades digitais estão nascendo, assim. Quantos? Sei lá, minha mãe tem um grupo de amigas dela que todo dia, 6 horas da tarde, elas se reúnem para orar, para conversar, para falar. A comunidade, que até então era uma coisa que a gente ia passando despercebida, tem que você entender o valor dela, agora virou um elemento. E comunidade é uma habilidade humana de gerar. Não tem robô nisso, entende? E é um resgate importante nesse período de pandemia. Entender que a sua potência é pequena sozinho. A sua potência é exponencial quando você está junto, quando você participa, quando você interage, quando você tem pessoas juntos. Então, comunidade é uma coisa que a gente precisa reaprender. E comunidade não tem a ver, talvez o nome, né? Comunidade, uma coisa meio hippie. Comunidade é você conseguir fazer com que os colaboradores tenham afinidade de propósito, sentem junto, tenha troca. Esse dia um presidente de uma empresa dizendo que todos os dias ele se reúne via Zoom com todos os colaboradores, perguntando para ele como vocês vão. Então eu perguntei para ele, quando que você fez isso, fisicamente ou presencialmente? Ele falou, nunca. Tem colaborador que eu conversava, sei lá, uma vez por ano.
por acaso eu passava. Agora eu conheço o rostinho de cada um via vídeo, mas eu conheço o rosto de cada um. Comunidade é esse resgate do entendimento de que o ser humano precisa de outro ser humano. E que para mim estar bem, o outro tem que estar bem também. E que a gente precisa criar essa grande comunidade do bem, das pessoas pensando juntos soluções e gerando brainstorms e criatividades. E a terceira coisa que veio é a generosidade, né? A pandemia veio despertar isso num país muito pouco generoso. Tem uma pesquisa que saiu agora que o Brasil é um dos países menos generosos do mundo. 170 países avaliados, a posição do Brasil é o número 120. Tem gente que fica assustada, falando, nossa, mas eu achei que o Brasil era um país generoso. Aonde? O Brasil não é nada generoso. E aí, nesse período de pandemia, começa a ter um despertar sobre generosidade, sobre olhar para fora, parar de olhar para dentro. A gente tem vivido uma sociedade robotizada, egoísta, egocêntrica e hedonista. Hedonista é quando você acredita que todas as coisas existem para satisfação do seu próprio prazer. E a gente precisa construir uma geração altruísta, que começa a entender, empática, que tem empatia, que olha para frente, que olha para o outro. Isso é ser generoso. Ser generoso não tem a ver só com você doar um dia do seu trabalho voluntário, porque quando a gente pensa em generosidade, você está pensando em uma ação social. Não tem a ver com você comprar uma cesta básica e doar. Tem a ver com isso, mas não é isso. Generosidade é você entender que você tem dons, você tem talentos, você tem capacidades que são só suas e que elas vieram no mundo para você, para que você possa compartilhar com outros. A gente no Brasil é um dos países que mais vendem livros de autoajuda no mundo. A gente mais vende cursos de autoajuda no mundo. As pessoas precisam de 3 passos para ser feliz, as 5 regras para você ser bem-sucedido, como você vai do 1000 ao 1.000.000. E a gente forma uma geração seguidoras de guru, buscando um herói que vai resolver os seus problemas, um herói que vai trazer a solução para a sua vida. E o que é interessante é que essas pessoas que estão tentando aprender e seguindo um guru por 10 anos, tentando ver se esse guru vai trazer alguma migalha que possa satisfazer a alma dessa pessoa, quando você olha para isso, isso é egocêntrico, egoísta, porque essa pessoa que fica seguindo o guru, que fica lendo o livro de autoajuda, ou que faz do livro Milagre da Manhã, seu livro do cabeceira, dizendo que se você acordar todo dia às 5 horas da manhã, você vai ser a pessoa mais bem-sucedida, porque o seu foco é ser bem-sucedido. Quando você cria uma sociedade assim, você cria uma sociedade altamente egoísta, olhando para dentro do seu próprio umbigo. Uma sociedade que não percebe que todo mundo, absolutamente todo mundo, tem algo para ensinar para o mundo. Todo mundo. E quando a gente desperta a generosidade, é você lavar a louça para sua esposa, é você cuidar dos seus filhos para o seu marido, é você conseguir olhar que você tem condições de ajudar outras pessoas com o que você sabe. Eu fico vendo essa quantidade de lives que está sendo feitas aí, né? Ainda, live. Então, uma geração que só assiste live. Eu queria muito que todo mundo fizesse live, não ia ter ninguém para assistir live, porque todo mundo tem alguma coisa para fazer live. Vocês que estão participando agora comigo desse bate-papo, todos vocês, eu tenho certeza absoluta que tem condições de fazer uma live, hora que acabar essa palestra, e começar a falar sobre coisas que você acredita, sobre seus valores, sobre seus princípios, coisas que você faz, sobre um dom, uma habilidade sua, enfim, todo mundo tem. Então, o que eu acho que a pandemia está trazendo é esse despertar para fora, que não dá para olhar só para dentro. A generosidade é você conseguir, você ter essa capacidade, esse discernimento de que você pode olhar para fora. E quando você entende isso, e acho que isso que a pandemia está vindo ensinar, a gente aprende sobre humanidade. E olha, eu não sei, talvez vocês estivessem esperando uma palestra mais técnica, que eu estivesse falando sobre... Não existe futuristas nos dias de hoje, não existe futurólogo, não tem ninguém que possa vir hoje se dizer para vocês como é que vai ser o futuro. Aliás, eu acho que futurista é uma das profissões que está virando talvez das grandes de hipocrisia do mundo. Eu com o Welcome Tomorrow, a gente fala do futuro, olha para amanhã, mas eu falo que amanhã é agora, daqui 5 minutos. O que a gente quer no Welcome Tomorrow não é dar respostas. O que a gente quer no Welcome Tomorrow é gerar novas perguntas. A gente precisa de uma sociedade que pare de responder e pergunte mais. Ser humano é a nossa capacidade de compreender que a gente não sabe nada e que a gente precisa aprender todos os dias, e você só aprende perguntando. O grande despertar dessa pandemia não é sobre respostas, o grande despertar dessa pandemia é sobre mais perguntas. Mais perguntas. É incrível você ir para as redes sociais e ver essa polarização que existe no Brasil, né? De lado, todo mundo de lado. É incrível essa convicção de pessoas que acham que sabem muito sobre qualquer tema. Seja político, seja ideológico, seja qualquer tema. As pessoas estão lá defendendo com a própria vida como se fossem elas os grandes sábios dos dias de hoje. O Walter Longo diz uma coisa que eu concordo muito com ele. Ele fala o sábio de antigamente era a pessoa que detinha o conhecimento, né? Porque ele tinha acesso ao conhecimento. O sábio dos dias de hoje é a pessoa que reconhece que não sabe nada. E o grande idiota dos dias de hoje, o grande ignorante dos dias de hoje é a pessoa que acha que sabe alguma coisa. Então, todas as vezes que a gente vai numa palestra que alguém te enche de respostas e dizendo como é que vai ser isso, esse, aquilo, os grandes futurólogos, os futuristas,
Essas pessoas, na verdade, não perceberam que elas estão agindo de forma ignorante. Porque o desafio da humanidade hoje não é dar resposta, o desafio da humanidade é fazer perguntas. A gente precisa aprender a fazer mais perguntas. Porque as respostas, ninguém tem a obrigação de tê-las. Só que perguntando vai instigar dentro de nós uma... Peraí, como é que vai caminhar as coisas? A gente começa a refletir mais sobre a vida, que é um pouco do resgate da humanidade. Aí não é a inovação tecnológica o grande desafio, é a inovação humana. A tecnologia já chegou, ela vai vir, ela vai transformar. Antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, a tecnologia vai ser incrivelmente acelerada. A questão é que tipo de seres humanos a gente está construindo para lidar com essa tecnologia. Isso que é mais amedrontador. Amedrontador não é ter medo da tecnologia, a gente devia ter medo do ser humano que está sendo gerado para lidar com essa tecnologia. A gente não tem que ter crise que o robô vai tomar o meu emprego, eu tenho que ter crise que eu estou me tornando um robô. É que tipo de seres humanos a gente tem se tornado? Não é a inovação tecnológica, é a inovação humana. O grande desafio, a grande percepção que a gente tem que ter em dias de pandemia. Eu adoro essa frase do Simon Sinek, que diz: grandes líderes estão dispostos a sacrificar números para salvar pessoas. Líderes pobres sacrificam pessoas para salvar números. Essa frase do Simon Sinek é antiga, mas imagina ela agora, no período de pandemia. Grandes líderes estão dispostos a sacrificar números para salvar pessoas. Quem é esse líder de empresa que está disposto a sacrificar seus próprios números, seu resultado, seu lucro? São raros, porque a grande maioria ainda é pobre e medíocre, porque ele prefere sacrificar pessoas para poder salvar números e entregar o resultado no final do ano. Essa relação absurda, essa relação a gente precisa reaprender mais sobre esse tema, sabe? É um grande desafio a gente ter esse novo olhar. Essa empresa que tá matando a sede para manter seus colaboradores, para reduzir custos em outras frentes, é lindo, porque eles estão sacrificando números para salvar pessoas. E aí não é uma visão assistencialista, né? Porque talvez no Brasil a gente passe por isso, tipo assim, nossa, mas a gente então vai ter que, né, vamos ser paternalistas. Pô, é uma visão de mundo. Eu tenho um case que eu adoro, rapidinho aqui, contar para vocês, acho que eu estou extrapolando meu tempo, eu já estou chegando no final. Tem um case de Belo Horizonte, uma empresa que ela vendia uniforme empresarial, uniforme para empresas. Antes da pandemia da quarentena entrar, umas 2 semanas antes, as empresas percebendo esse movimento começaram a cancelar pedidos com ele. Ele tem 350 funcionários. E aí ele começou a cancelar pedido. Quando começou a pandemia, lá dia 10, 12, 13 de março, quando começou a quarentena, os pedidos dos próximos 6 meses dele tinham sido cancelados. Ele não tinha mais produção, não tinha entrega para fazer. Todas as empresas cancelaram pedidos com eles de uniformes empresariais que ele fazia. E aí os concorrentes dele, que eram 10 menores, nas primeiras semanas ali da pandemia, já fecharam as portas. 10 concorrentes pequenininhos fecharam as portas, dispensaram os funcionários e falaram que não tem condições de continuar, porque os pedidos deles também foram cancelados. Esse cara voltou para a empresa, reuniu os 350 funcionários e falou assim: olha, eu não tenho como manter vocês, eu não tenho como pagar o salário de vocês, eu não tenho nada para produzir, eu quero que a gente passe uma manhã aqui fazendo um brainstorm e vendo se a gente consegue tirar alguma ideia, sendo criativos. Olha, as 3 coisas que ele foi criativo, ele foi comunitário, porque ele envolveu as pessoas no problema, e ele foi generoso, porque ele se dispôs, de acordo com a ideia que tivessem ali, dele desenvolver isso juntos. E aí eles começaram a ficar na manhã e de repente alguém levantou a mão no final da manhã e disse assim: por que a gente não faz máscara? Por que a gente não faz jalecos de EPIs para a área médica? Aí ele falou: pode ser uma boa ideia. Foram, fizeram o molde, enfim, começaram a produzir. Em um mês, ele produziu 3 vezes mais do que ele produzia lá. Em 2 meses agora, ele produziu 5 vezes mais do que ele produzia. Só que aumentou os pedidos, né? Começou pedido atrás de pedido e ele não dava conta. Olha, isso é o mais lindo dessa história. Pedido atrás de pedido, pedido atrás de pedido. Quando viu, ele não tinha condições mais de atender aqueles pedidos. O que ele fez? Chamou todos os concorrentes dele, os 10 concorrentes, para uma reunião e falou o seguinte: olha, eu me reinventei aqui, a gente começou a fabricar isso, isso e isso, eu estou com vários pedidos que eu não dou conta, eu estou aqui entregando os pedidos para vocês, estou cedendo um funcionário para ensinar para vocês, eu estou dando um molde para vocês, eu quero que vocês voltem, que vocês sobrevivem, que vocês fiquem bem. Eu não quero ganhar nada com isso. Eu só quero que... Eu fico até emocionado de falar isso, cara, porque é tão raro isso no mundo de hoje. É tão raro você ver esse tipo de líder. O cara quis fazer com que os seus concorrentes voltassem para a ativa junto com ele. E voltaram. Todos voltaram. E os caras estão trabalhando, pedidos que são gerados para ele está distribuindo para os concorrentes dele. Vai acabar essa pandemia, que aprendizado que eles tiveram.
Sabe, quando você olha para essa frase, talvez para você, para o mais cético, olhar para essa frase assim, ah, mas como que a gente vai sacrificar números para salvar pessoas? Porque o capital gira em torno do capital. Não, é se reinventando, é sendo criativo, sendo comunitário. Comunitário é tendo troca, partilha, compartilhar, de você envolver as pessoas no mesmo problema. É você ser generoso, generoso com as pessoas, sabe? Eu acho que isso é um grande desafio, um aprendizado que a gente tem que ter nessa pandemia. A gente fala muito aí, eu falava antes da pandemia, da sociedade 5.0. Sociedade 5.0 é quando tudo é construído, não na visão da indústria, mas na visão do ser humano. Sociedade 5.0 é quando o ser humano está na discussão central. É quando a tecnologia que é gerada, as cidades são construídas e tudo que é desenvolvido tem como papel fundamental o próprio ser humano. E eu acho que essa pandemia mostrou muito assim, a importância da gente colocar o ser humano hoje, no dia de hoje. E uma das coisas também que eu acho que é um aprendizado, eu falo muito sobre propósito. Falei já há mais de 10 anos sobre propósito, tem várias palestras sobre esse tema. Você precisa descobrir o seu propósito, descobrir o seu propósito. Você precisa fazer o que você ama. E eu já disse isso há muito tempo. Mas há uns 2 anos atrás eu comecei a refletir com mais profundidade sobre isso. E aí eu comecei a me perguntar, será que é mais importante fazer o que eu amo e você ir para um retiro espiritual, fazer um mindfulness, fazer os grandes questionamentos para tentar descobrir o que você ama? Ou será que é importante você amar o que você faz? E é uma diferença brutal. E quando eu percebi isso, eu falei, caramba, como que eu estava ensinando errado as pessoas por tanto tempo? Porque quando você busca fazer o que você ama, quem define você é o que você faz. Quando você ama o que você faz, independente do que você faz, quem define você é o que você é. E é uma diferença brutal nisso. Gigantesca, é um abismo. Porque uma coisa é você estar amparado a sua identidade, quem você é naquilo que você faz, e você está buscando fazer, porque pode ser que nem chegue um dia você fazer o que você ama, porque é tão indefinido e tão difícil tratar isso, que isso fica longe. Agora, quando você decide colocar o coração naquilo que você faz, independente do que você faça, o que brilha são seus dons, sua habilidade, seu talento. E aí eu vejo muito pessoa que está numa estagiária, analista, supervisor e tal, e que não está feliz, porque ele queria estar em outro lugar. E ele não coloca o coração, ele está esperando ser feliz o dia que ele faz aquilo. E está errado. Acho que o grande desafio hoje da humanidade é a gente aprender a colocar o coração naquilo que você está fazendo. Sabe, se você vai numa loja, você vai num restaurante, você é muito bem atendido e alguém vai lá e conversa com você e te pergunta o seu nome e tal, é uma coisa que constrangedora, porque está tão raro isso no mundo, está tão raro pessoas que trabalham em qualquer profissão colocarem de fato o coração naquilo que elas estão fazendo. E quando você encontra uma pessoa dessa, você quer ficar amigo da pessoa, você quer ajudar a pessoa, você quer tipo fazer alguma coisa por ela. Por que isso se tornou tão raro? E no período agora de pandemia, acho que a gente começou a perceber, tendo mais tempo, essa importância de você viver a plenitude de quem você é, dos seus talentos, dos seus dons, de você colocar o seu coração naquilo que você está fazendo. A gente tem ainda uma geração muito reclamona, sabe? Que não tem autorresponsabilidade, que está sempre transferindo a responsabilidade para outros. A gente vem de uma geração do nosso DNA, né? Primeiro vem os negros, porque os negros vieram em período de escravidão para o Brasil e eles acreditavam que o divino resolveria todos os seus problemas. Depois você tem os portugueses, que quando vieram também eles acreditavam que a monarquia e os governos resolveriam todos os seus problemas. E a gente tem os índios também no nosso DNA, que acreditavam que a natureza resolvia todos os nossos problemas. Então a gente tem no nosso DNA uma cultura arraigada que a gente acha sempre que alguém vai resolver os problemas por nós. E a gente está sempre esperando e procrastinando que um dia chegue o dia que você vai ser feliz fazendo o que você ama, porque alguém vai resolver para você, que o seu chefe vai fazer para você, porque a sua empresa vai fazer por você. E a gente não cria a autorresponsabilidade de entender que é você quem tem que construir. E você constrói colocando o seu coração. Porque em terra de robô, quem tem coração é rei. E colocar o coração é colocar o melhor de você. Colocar o coração, colocar o melhor dos seus dons, o melhor do seu talento, o melhor da sua capacidade, o melhor das suas habilidades à disposição da sua empresa, à disposição do seu time, à disposição dos seus colaboradores, dos seus negócios, da sua família. E aí, indo para o encerramento, a gente vai para o Kairos, né? Então, a relação do tempo, que eu estava falando do Cronos, é quando você é absorvido e foi destruído pelo tempo. E agora a gente começa, talvez, dentro da pandemia, começar a refletir sobre o Kairos. Kairos não é sobre o quanto de tempo temos, que é o Cronos. Kairos é sobre mais vida ao tempo que temos. Kairos é o tempo da vida. Kairos é o tempo das reflexões profundas. Kairos é quando você investe o seu tempo naquilo que realmente gera significado e sentido para você.
Kairos é quando você decide por você aquilo que é importante para você e você começa a tomar as rédeas de novo do que você vai fazer com o seu próprio tempo. Você sai do Cronos e começa a ir para o tempo da vida, o tempo de vida, que é o Kairos. Então, o convite que eu faço, já encerrando aqui, partindo para o final, é volte a sonhar. E não é volte a sonhar no sentido da autoajuda, para você refletir. Não, volte a imaginar, volte a criar novas imagens para os velhos problemas, volte a ter ideias, volte a refletir sobre o seu papel no mundo, volte a refletir sobre suas habilidades, seus dons, volte a refletir sobre o que você pode fazer mais pelos seus colaboradores, pela sua empresa, volte a refletir o quanto que você pode resgatar mais a sua própria humanidade para a disposição do mundo, para a disposição da sua família, dos seus filhos. Eu gosto muito de falar sobre memórias e momentos memoráveis, porque eu acho que existem essas duas coisas. Memória é o que você vestiu ontem, a roupa que você colocou, a comida que você comeu, isso é memória. Momentos memoráveis é tudo aquilo que fica marcado dentro de você, no seu coração. Cada um de vocês aqui tem alguma memória, um momento memorável, sabe? Você talvez pode fechar os olhos e lembrar do bolinho de chuva que a sua avó fazia quando você era pequeno, você sente o cheiro, pode lembrar de uma música que mexia com você, tem os momentos memoráveis. O que eu gosto de pensar nos momentos memoráveis é que a gente fica na luta da vida, na ansiedade, criando agendas e trabalhando e querendo ganhar dinheiro, porque a gente quer criar grandes momentos memoráveis. Você quer levar seus filhos na Disney, você quer ir fazer isso, você quer fazer aquilo, mas momentos memoráveis são as coisas mais singelas e mais pequenas e mais simples que a gente pode fazer ao longo da nossa trajetória. Eu mudei de casa um tempo atrás, e dentro do mesmo condomínio, e voltei na casa antiga para pegar algumas coisas que tinham ficado lá e convidei meu filho mais velho para ir. Enquanto eu estava pegando as coisas lá, o meu filho mais velho, o Rick, falou: papai, eu posso me despedir? Você se despediu da casa? Ele me perguntou. Eu falei: não. Ele falou: posso me despedir? Eu falei: pode, filho. Aí ele ficou andando pela casa lá durante uns 10, 15 minutos, eu fiquei tirando as coisas, de repente meu filho mais velho volta e fala: papai, com o olhinho cheio de lágrimas, ele fala: papai, você não se lembra? Eu falei: não lembro o quê, filho? Ele falou: você não lembra a primeira vez que eu te joguei na piscina com roupa e tudo? Você não lembra a primeira vez que a gente fez uma cabana na sala e a gente passou a noite dormindo aqui? Você não lembra, papai, quando a primeira vez que meu irmãozinho entrou dentro da nossa casa e aí a gente preparou uma festinha para receber ele? Você não lembra, papai, quando a gente comia lamen, que é miojo, no chão, porque a gente fez uma viagem para o Japão? E ele falou: você não lembra quando a gente sentava no chão e ficava imaginando como seria a nossa viagem? A gente ficava comendo miojo no chão? Para o meu filho, o mais importante não é a viagem no Japão, isso é uma memória para ele. O momento memorável para o meu filho foi quando a gente ficava imaginando a nossa viagem, comendo miojo, todo mundo sentadinho no chão, comendo miojo de palitinho. Momentos memoráveis são as coisas mais singelas que a gente faz. E uma das coisas que eu acho que a pandemia devia voltar a resgatar em nós, na nossa humanidade, é essa singeleza, esse olhar simples sobre a vida. Sobre que tudo que seu filho precisa é que você faça uma cabana com ele hoje e durma com ele à noite lá dentro da cabana. Tudo que seu filho precisa é de um abraço apertado seu e entender que ele é aceito e amado por você. Tudo que a sua esposa precisa, que seu marido precisa, que ele entenda que você admira e que você acredita nele. Tudo que a gente precisa dentro do trabalho é que a gente olhe para as pessoas como seres humanos, que você reconheça as Donas Marias perto de você, o seu João, o seu Joaquim, seus Pedros, a Dona Isabel, que você olhe para essas pessoas, que você perceba essas pessoas. Isso talvez para você seja algo simples, e é simples, mas pode se tornar momentos memoráveis na vida de alguém. E a gente precisa aprender de novo a fabricar novos momentos memoráveis. Tem um videozinho do Itaú, apesar de não ter sido o banco mais talvez não é nem o banco, né, nem o Itaú, e sim um banco fazendo um vídeo tão sensível como esse, pelo papel do banco, né? Mas é um vídeo incrível, assim, acho que resume um pouco tudo que eu falei para vocês até agora. Eu queria rodar aqui antes de fazer o encerramento. Ele tá sem som. Eu acho que tem alguma coisa que você tem que fazer aí para ele poder ter som. Compartilhar o som do seu laptop, alguma coisa assim.
Ô, Flávio, você coloca o link do vídeo no chat, por favor, que ele está sem som e depois as pessoas podem ver novamente. Tem no YouTube esse vídeo, tá, Kátia? Eu acredito que o Flávio não esteja ouvindo. Eu também estou achando. Pois eu quero fazer uma pergunta, viu, Kátia? Ok, estou vendo aqui com o Flávio se ele nos ouve. O vídeo se chama Por um Futuro Cada Vez Mais Humano. Tá um vídeo aí, eu sei, algumas pessoas escreveram que não estava dando para ouvir. Eu só escrevi robô Itaú, acho que alguém colocou o link também no YouTube, depois vocês vejam o livro. Ele conta um pouco de quanto que a tecnologia, o robô muda tudo, e os algoritmos, e que ele sabe. E no final ele percebe que o futuro não é ele. E aí ele responde para a menininha, né, porque ela começa o vídeo perguntando se ele é o futuro. E ele termina o vídeo olhando para a menininha e dizendo, não, você é o futuro, não sou eu o futuro. E eu queria falar isso para vocês, né? O futuro é cada um de nós. O futuro não é a tecnologia, o futuro não é a pandemia. O futuro não é o que vai acontecer pós-pandemia, apesar disso ser futuro. Mas o verdadeiro futuro é como que a gente vai assumir o nosso papel para fazer mais perguntas do que dar respostas. É como que a gente vai assumir o papel na construção de uma manhã que a gente tanto espera. Porque começa com a gente. E esse é o grande desafio que a gente tem, desse protagonismo. Para encerrar, uma última história do meu filho, eu fui fazer uma palestra, assim que meu pequenininho nasceu, o mais velho queria viajar comigo, estava meio carentezinho, ele foi fazer uma palestra de trabalho comigo em Foz do Iguaçu. E aí ele estava super animado, que era a primeira viagem que ele ia a trabalho com o papai, e o tempo inteiro ele falava, papai, eu quero muito levar uma lembrança para o meu irmãozinho, para que ele se lembre dessa primeira vez que eu estou viajando com o papai a trabalho. Eu falei, claro, filho, vamos pegar uma lembrança. E o tempo inteiro ele falava, vamos levar uma lembrança para o meu irmãozinho, não esquece, papai, vamos levar uma lembrança. E estava chovendo muito em Foz do Iguaçu e eu o tempo inteiro não queria decepcionar ele. Eu ficava, meu Deus, o que eu compro para um bebezinho que acabou de nascer? E não tinha as lojas fechadas, chovendo demais. Dentro do hotel que a gente estava só tinha uma lojinha da Turma da Mônica. Eu falava, eu vou comprar um pelúcia. E eu estava no quarto me arrumando para ir para a palestra e um pouco inquieto com essa coisa, porque eu achei bonito meu filho mais velho se preocupar em levar uma lembrança para o irmãozinho. E aí estava chovendo muito, ele pegou um rascunho do quarto, do hotel, abriu a janela, colocou para fora, caiu umas 3 gotas de chuva, ele puxou para dentro e falou, papai, eu já sei a lembrança que eu vou levar para o meu irmãozinho. Eu quero levar o cheiro da chuva. Eu quero que o meu irmãozinho sinta o mesmo cheiro que eu e você estamos sentindo aqui agora. E ele pegou esse papelzinho com o cheiro da chuva e colocou na malinha dele para trazer para o irmãozinho. Ainda me emociono com essa história, porque a gente passa uma vida inteira pensando no que a gente pode comprar. A gente passa uma vida inteira pensando nas lembranças que a gente pode comprar, nos presentes que a gente pode dar. E a gente se esquece da presença. A gente se esquece do cheiro da chuva. A gente se esquece que as coisas mais simples ao longo da nossa jornada são as coisas que vão gerar, na verdade, mais momentos memoráveis e são, na verdade, eles os mais importantes da nossa trajetória. E é lindo olhar para a humanidade se refletindo e se perguntando nessa pandemia o quanto que a gente vai aprender e que não existe novo normal, existe um novo normal, que existe um novo mundo, que existe tudo novo. Eu espero de verdade que a maior novidade que a gente tenha talvez seja um resgate mais humano sobre quem somos e aquilo que a gente quer construir. Essa é o Teteu e o Rick, meus 2 filhotinhos. Nunca se esqueça do que te move e quais histórias espera construir. Essa é a foto da minha família. Que no final sempre vai ser histórias. Sabe, vai chegar lá na frente e você vai olhar para trás e o que de mais valor a gente construiu não foi o patrimônio, não foi suas casas, o que você deixou, a herança, nada disso. Quanto dinheiro você tinha na conta. Eu sei que é meio óbvio falar isso, mas a coisa mais profunda que a gente vai deixar vai ser as histórias. Eu fico pensando nas histórias que os meus filhos vão contar para os meus netos quando eu não estiver mais aqui. Quem era o papai? Quem era o papai? O vovô? O que o vovô fazia? Quais eram os valores do vovô? O que o vovô se esforçou para mudar no mundo, para mudar a vida dos deles e para construir um amanhã diferente? Que a gente possa aprender nesse período de pandemia, o grande desafio que a gente tem sobre olhar para o futuro, olhar para amanhã e entender o quanto somos protagonistas dessa história toda. É isso, obrigado.
Tá aqui os meus links, o meu Instagram Flávio Tavares Oficial, meu LinkedIn Flávio Tavares. Quem quiser entrar em contato comigo, estou super à disposição. E estou aberto aí, caso tenham perguntas. Tem uma pergunta, posso fazer? Claro. Então, nessa pergunta eu me inspirei em alguns pontos que você tocou. Um, muito en passant, da liderança. O outro, um comentário que o Jorge Kovacs fez há pouco, que ele escreveu lá, Perceber o Outro, né? E me inspirou também o caso da Dona Maria, né? E me inspirou também o próprio título da sua palestra, né? E a minha pergunta é exatamente sobre liderança, né? Liderança pós-pandemia. Mas, para fazer a pergunta e filtrar bem a sua resposta, eu queria colocar o contexto da pergunta. E o contexto é o seguinte: o líder, hoje, ontem, é parte da humanidade. É um ser humano como qualquer outro ser humano, na sua constituição física, mental e emocional. Física, mental e emocional. Igualzinho, não tem diferença nenhuma. Só que ele entrou, como todos os outros seres humanos, iguais a ele, nesse ambiente louco de pandemia, que eu até estendi a expressão VUCA, mundo VUCA, para vida VUCA. Cada um de nós, de todos os seres humanos, vida VUCA. E nesse vida VUCA, a vida VUCA do líder, que enfrenta a pandemia, o que ela provoca, número extraordinário de síndromes do pânico, mortes na família, mortes no entorno, insegurança por perda de emprego, angústia individual e coletiva. Eu quis fazer esse contexto para direcionar claramente a pergunta a respeito do líder. Minha pergunta se divide em 3 partes. A primeira é, depois da pandemia, quando voltar, qual é a expectativa ou quais são as expectativas dos liderados, depois dessa convulca toda, em relação aos seus líderes? Segundo, diante dessas expectativas, diante de ter passado por toda essa confusão, qual vai ser o papel, como você vê o papel do líder pós-pandemia? E o terceiro ponto da pergunta é: que ações, se dependesse de você, seriam necessárias para que o líder tivesse esse perfil que você vai falar agora? Tem a palavra, senhor Flávio Tavares. Obrigado, seu Antônio Prado. Obrigado pela pergunta. Eu escrevi um artigo, eu escrevi para a Gazeta do Povo. O primeiro artigo que eu acho que eu escrevi, não, o segundo artigo que eu escrevi no período da pandemia, acho que eu já escrevi 4. Aí tem 2 sobre liderança, que é o segundo, e eu escrevi ontem um outro. O primeiro, não lembro o título, o último ontem foi Por que precisamos tanto de heróis? Por que precisamos tanto de heróis? É o título do meu artigo que eu escrevi ontem para a Gazeta. Eu acho que o que a pandemia mostrou hoje, ele desnudou a liderança no mundo. Assim. Eu acho que deixou desnudada a liderança no mundo. A gente começou a perceber que todos esses livros de liderança, os passos para ser um bom líder, e os cursos de liderança, e tudo que envolve liderança, tipo, a gente começou a depositar um excesso de confiança nesse líder como um herói, e que é o salvador dos problemas, e que ele tem todas as respostas para dar. E a gente nunca viu tantos líderes vulneráveis, talvez pelo menos na minha geração, na minha época, como a gente tem visto nesse período de pandemia. O que é bonito até, você ver a vulnerabilidade dos líderes. Por outro lado, também é uma desconstrução do liderado, de olhar para isso e falar, ele não é o meu herói, ele não é o meu herói, ele não sabe fazer, ele não sabe o que fazer, ou o que ele está fazendo é completamente disfuncional, você não sabe o que está fazendo. E eu lembro no começo da pandemia, né, alguns presidentes de empresa, eu lembro da Girafa, né, não sei se vocês lembram disso, do presidente da Girafa, ameaçando os colaboradores a voltarem para o trabalho, se eles tinham mais medo do Covid ou do desemprego. Sei lá, a gente podia enumerar aqui dezenas e dezenas de casos de líderes que erraram muito a mão no posicionamento deles.
Eu acho que quando a gente pensa em liderança, respondendo sua pergunta, eu acho que o grande desafio dos liderados tem a ver com uma história que eu vou contar agora. Eu fui para palestrar na Gerdau, uma convenção de eventos final dele, sobre propósito, o tema era propósito. E antes de eu entrar para falar, passou um vídeo lindo sobre propósito, mas lindo mesmo, assim, sobre propósito para Gerdau. Acho que o vídeo eles investiram, sei lá, que produtora que foi, mas foi um dos vídeos mais lindos que eu já vi. Eu quase chorei, assim, e logo depois do vídeo eu começava a falar. E aí, quando terminou o vídeo, eu ia começar a falar sobre propósito, antes de começar a palestra, eu falei, vou fazer uma pergunta antes de começar aqui. Quem aqui acredita de verdade, mas de verdade, que a empresa que você trabalha é a mesma empresa que passou nesse vídeo agora? Só levanta a mão quem acredita que a empresa que você trabalha é a mesma empresa que passou nesse vídeo agora. Sabe quantas pessoas levantou a mão? Uma pessoa, da primeira fila. Ninguém mais levantou a mão. Essa uma pessoa levantou, ela começou a olhar para trás, ficou meio constrangida, assim, ela abaixou. Sabe quem é essa pessoa que levantou a mão? O diretor de marketing, o cara responsável pelo vídeo. Eles ficaram todos, sim, os diretores que estavam na frente ficaram meio com medo, assim, tipo, e agora? O que ele vai falar, né? Vai falar da nossa hipocrisia? E eu disse para eles, eu falei assim, sabe, eu pedi para ficar de pé o cara que levantou a mão. Sabe quem é esse cara aqui? Eu falei para eles. Esse cara aqui não é o diretor de marketing. Esse cara que levantou a mão aqui é o profeta do mundo corporativo. Porque quando ele fez esse vídeo aqui, ele não estava falando de uma empresa que já existia. Quando ele fez esse vídeo aqui, ele está falando de uma empresa que ele sonha existir. Agora, a pergunta que eu vou fazer para vocês é diferente aqui. Não é se vocês acreditam que é a mesma empresa que está nesse vídeo. A pergunta que eu vou fazer é quem está disposto a construir essa empresa que ele profetizou que um dia ela vai existir. Quem levanta a mão que vai ajudar a construir essa empresa? Então, respondendo a sua pergunta sobre os liderados, eu acho que a gente já vem de uma discussão há muito tempo sobre a horizontalização hierárquica. Nunca se falou tanto sobre esse tema nos últimos 5 anos. Sobre protagonismo. Nunca se falou tanto que o líder tem perdido cada vez mais esse seu papel de chefe de cacique, de índio e de tribo, e ele está virando o cara mais um junto com o time. Ele é um facilitador de um grupo. E o que a gente tem que aprender enquanto liderados é que chegou a hora do protagonismo do liderado. Chegou a hora de, como o senhor disse, de que há uma reflexão profunda sobre que todo mundo tem um papel importante e que você precisa dar sua contribuição, independente se você é líder ou não. Então, para construir uma empresa com aquele propósito que a Gerdau precisa, ela só vai existir se todos os liderados construírem juntos. Não é um líder que constrói uma empresa junto. O líder pode indicar um caminho, de acordo com as vulnerabilidades dele, ele já acha que esse é o caminho. Se todo mundo concorda que esse é o caminho, vamos construí-lo juntos. Esse é o papel do liderado. Olhando para o líder do futuro, o líder da manhã, é muito difícil olhar o líder porque você tem líder de várias esferas. Pode ser líder público, líder empresarial, líder isso e tal. Eu acho que do ponto de vista político, é uma miséria política que a gente vive no planeta, na minha opinião, Flávio. Uma miséria, assim, é uma coisa sem precedentes. Aquilo que eu falei sobre liderança egoísta, egocêntrica e hedonista, tipo, tudo centrado no meu eu. Eu não tenho nenhum líder político que eu possa dizer para o meu filho hoje que ele tem que se inspirar naquele homem em algum valor, em algum princípio, porque o que eu ensino para o meu filho é olhar para fora, não olhar para dentro. Então, dentro do ponto de vista político, a gente vive uma crise global, não estou falando só no Brasil, acho que é global, é muito raro você encontrar. Eu acho que até isso é uma coisa que está desconstruindo essa figura do herói. Eu tive ano passado na África do Sul, em Atlanta, por coincidência, trabalho nos dois lugares e me aprofundei na história de Nelson Mandela e na história de Martin Luther King e talvez não vai existir outros líderes na história, não sei. E aí entra essa coisa do micro-líder. Cada vez mais a gente precisa entender a nossa micro-liderança e o impacto que a gente tem no ambiente mais pequeno que a gente opera. Eu acho que a liderança do futuro precisa começar a aprender sobre isso, sabe? Sobre coerência, sobre vulnerabilidade, sobre humildade, sobre não tem problema você não saber, não tem problema você não saber como chegar. Você precisa sentar no chão. Quando perguntaram para Nelson Mandela qual é o perfil de líder que ele acreditava, ele falou o perfil do meu pai. O pai dele era era cacique, chefe de uma tribo indígena, e ele disse que tinham 2 coisas que o pai dele fazia que ele aprendeu muito. Ele falou, a primeira coisa é que quando meu pai ia conversar com seus liderados, né, com a tribo, ele sentava em círculo. Não era ele falando e as pessoas ouvindo, era todo mundo sentado num grande círculo. E a segunda coisa que ele aprendeu sobre liderança com o pai dele é que ele era o último a falar. Ele era o último a falar. Então, meu pai não tinha nenhum anseio de impor as ideias dele para ninguém, e nem as suas próprias convicções. O meu pai ouvia todo mundo e ele era o último a falar. Eu acho que isso é uma esperança que eu tenho, que a gente possa desenvolver essa capacidade de quem é líder,
entender de que a gente está cada vez mais igual, como você disse. Sabe que no Brasil acho que tem essa coisa meio colonial ainda, né? A gente vê um presidente de uma empresa, presidente de uma empresa, que, como você disse, ele era um ser como nós, né? Com as mesmas dores, com o mesmo corpo, com a mesma mente, com a mesma construção. E a gente tem isso no Brasil, essa coisa meio de a gente não idolatrou, mas a gente colocou numa posição muito distante, assim, principalmente os liderados, os grandes líderes. E aí isso criou-se os falsos heróis. Acho que cada vez mais a gente precisa diminuir e colocar todo mundo junto, sentado em círculos, todo mundo conversando. E o líder no final só dizendo, é isso. Acho que discutimos coisas boas aqui que a gente pode caminhar juntos e eles são um facilitador desse processo. Espero ter ajudado aqui com alguns insights, algumas respostas, apesar de que eu acho que na pergunta o senhor já tem muitas mais respostas e sábias do que eu, mas espero ter contribuído de alguma forma. É um aspecto, só para completar, um aspecto que eu considero importante nesse quadro é o líder, um grande desafio do líder, sobretudo pós-pandemia, é assegurar que essas coisas que você falou sejam realizadas, mas o grande desafio é assegurando isso de tal forma que os seus liderados, estou falando numa área corporativa, numa empresa, em qualquer nível, desde o CEO até lá embaixo, o líder de operários. Eles façam isso que você está falando, mas assegurem, esse é o grande desafio, que todos os liderados sejam conscientes que estão trabalhando numa empresa e não para um líder dessa empresa. De tal forma que o líder seja um líder tão autêntico que ele consiga que os seus liderados percebam o seu papel na empresa e trabalhem engajado com a empresa e não engajado especificamente com o líder. Esse é o grande desafio que eu imagino no líder do futuro. É isso. Posso dar uma contribuição, Kátia? Claro. Eu tô... Flávio, primeiro, parabéns pela Sim. tua palestra, gostei muito. E a minha contribuição é singela e simples. Eu acho que o maior legado da pandemia que ela nos deixa, me parece ser a quebra, o desnudar dos nossos valores, princípios e mediocridades. Eu acho que a pandemia ela desnudou tudo isso e, como você mesmo disse, demonstrou que nós somos uns bobos, né, achando que precisamos de líderes. E estamos vendo todos os grandes líderes da humanidade não sabendo o que fazer com o raio dessa crise. Segundo, eu acho que a pandemia quebrou ou nos deu a chance de quebrar aquilo que a gente chama de arrogância. Prado, se a gente pudesse dizer alguma coisa sobre liderança, a primeira percepção que eu sempre tive na minha vida é que ser líder é ser inspirador. Você saber inspirar as pessoas. E saber inspirar as pessoas exige de você valores. Se você os tem, você inspira. Se você não os tem, você os chefia. Tão simples quanto isso. E sempre costumei dizer o seguinte, que a gente aprende com líderes bons e líderes ruins. Chefe bom e chefe ruim. Depende da tua capacidade de absorver e compreender e trabalhar. Então, o que eu acho é que realmente a gente vai buscar a gente vai atrás de novos valores, de resgatar alguns valores que a gente havia perdido. Essa coisa de lembrar daquele carrinho do padeiro que passava em frente à minha casa, no interior, era um carrinho verde, e quando o cara abria a porta do carro de pão, vinha aquele cheiro maravilhoso do pão fresquinho que acabou de ser feito, e ele passava, e a gente pegava aquele pão, que era adocicado, entrava, pegando o litro de leite que a gente deixava, que o leiteiro havia deixado na porta de casa, e ia para dentro para tomar o café da manhã.
São estas coisas simples e singelas que formam o caráter, que formam a vontade e o desejo do homem. Flávio, parabéns pela tua palestra. Gostei muito e ela é muito inspiradora, de fato. Obrigado, viu, Mário? Obrigado aí por vocês terem ouvido as minhas simples palavras. Oi, Flávio. Eu acompanho um pouquinho você desde a época do Parar. Eu tive, na época do Parar, eu era responsável pela gestão de frotas também dentro da empresa, uma farmacêutica onde eu trabalhava. E eu fui acho que foi no primeiro evento que foi feito, eu não me lembro o nome do evento, mas foi um mega evento muito interessante, com muita inovação desde então, assim, acho que é muito legal. Parabéns pela sua história aí também. Obrigado, Kátia. Obrigado pelo convite de participar com vocês aí. Eu queria aproveitar também para falar de uma coisa que você falou logo no comecinho da nossa conversa aí, porque acho que mais do que uma palestra, isso foi suscitar na gente, né, algumas coisas que estão lá no subliminar e a gente não presta tanta atenção, né? Algumas empresas, ao contrário dessa realidade que você citou, da gente ser dono do tempo, né? Algumas empresas que ainda têm um modelo, né, que não conseguiram se desprender do modelo de controle e comando, né? Elas colocaram as pessoas em casa e colocaram uma carga de reuniões absurda, né, para que eles consigam fazer com que as pessoas ver a produção das pessoas. Eu não sei exatamente, na verdade, para que eles consigam controlar, né? Então, essa necessidade de controle, eles colocaram reunião matinal, reunião vespertina, reunião não sei o quê, reunião, né? Cada 200 modelos de reunião, todos os líderes, todos os sublíderes, toda a equipe. Isso eu acredito que também seja um desafio, né? Então, essa é uma outra forma, infelizmente, adotada por algumas empresas ainda, né? E, porém, um lado bom que eu acho desse modelo é que algumas delas fizeram isso para manter o relacionamento entre os colaboradores, para que as pessoas não se sintam sozinhas. E em alguns momentos eu tenho participado em alguns clientes e eles deixam o começo da reunião realmente livre para as pessoas conversarem, para propiciar que as pessoas coloquem a humanidade, essa necessidade de relacionamento, né, na mesa ali. Então, isso tem sido bem interessante. E também uma coisa que a pandemia tem feito com a gente, que é o afastamento social, né, o isolamento social, causando uma série de problemas emocionais aí nas pessoas, e é um novo momento que a gente tem que ter cuidado, ou procurar cuidado emocional dos colaboradores, e também a gente tem tido essa demanda aí em alguns clientes, né? Então, é basicamente para colocar um outro ponto, né? E se você tem visto isso, como é que as empresas que você, sei lá, assessora, enfim, que estão aí no teu radar, você está trabalhando isso? A Teve tua um caso experiência recente desse agora. outro lado, né? As empresas que estão tratando esse momento, não dando a liberdade para as pessoas tomarem conta do seu Cronos, né? Teve uma empresa agora recente, um mês atrás, eu fiz uma live, não sei, e aí várias pessoas estavam assistindo, e eu falando sobre isso, sobre o futuro do trabalho, e tal, sobre essa mudança agora pós-pandemia e tal. E aí uma pessoa terminou, ela foi no Instagram lá e me mandou uma mensagem dizendo assim, olha, eu concordo com tudo que você falou, eu sonho com isso, mas deixa eu te explicar como é que é com a minha empresa, uma empresa com 400 funcionários. Eles contrataram 2 pessoas a mais no período da pandemia. Eles obrigam a gente a abrir o Skype, a câmera do Skype, 8 horas da manhã. Eu só posso desligar a câmera às 6 horas da tarde. Eles contrataram 2 pessoas que ficam olhando as 400 pessoas no trabalho para ver se alguém não está na frente da câmera no horário de trabalho. Eu tenho 1 hora de almoço, que é do meio-dia a 1, que é o horário que eu posso sair de frente da câmera, e depois eu tenho que ficar a tarde inteira trabalhando. Quando ela me contou isso, eu falei assim, caraca, tipo, tá certo que
as empresas que eu lido, com aquilo que a gente está falando há anos, tem um viés cognitivo, que é o viés da afirmação. O viés da afirmação faz com que a gente procure casos e pessoas mais próximas que pensam igual você. A gente foge um pouco do contraditório. Como ser humano, a gente tem esse viés da confirmação. Se você é de direita, você quer estar com pessoas de direita. Então, assim, você está procurando pessoas que confirmem suas teses ao longo da vida. E eu falei, eu devo estar andando com mais pessoas que confirmam as minhas teses. E quando eu ouvi isso dela, quando eu li isso, eu falei assim, caramba. E sabe a primeira coisa que eu penso? Eu tenho vontade de falar com o líder dela. Porque eu penso que uma empresa, eu nunca fui numa empresa que um contrato social entrou numa sala e conversou comigo. Eu nunca fui numa empresa que uma logomarca desceu e veio, oi, tudo bem? Eu sou a empresa XYZ. Como o Antônio disse, sempre tem um líder que é um carne e osso como a gente, com medos que nem a gente, com ansiedade igual a gente. Aí eu fico pensando na cabeça desse cara que tomou essa decisão, que deve ter sido um cara, provavelmente, outras pessoas compraram a ideia. Nós vamos colocar a câmera para todo mundo e a gente vai vigiar, porque eles vão produzir mais seguindo esse modelo. Eu queria conversar com ele, porque eu queria falar dessa palestra com ele, assim. Eu queria entender como é a relação dele com os filhos dele, como que ele enxerga o futuro, a vida, a humanidade, como que ele acha que esse controle de fato vai produzir mais e desafiá-lo. Será que você faz uma semana livre e vê se a produção aumenta ou não? Tem vários estudos no mundo que diz que essa relação da confiança, que é quando você dá essa liberdade com a relação da confiança, a tendência brutal é de aumentar a responsabilidade. A liberdade gera mais responsabilidade. Tem vários casos, assim, a gente fez um estudo junto com a Cisco de que aumentava em 62% a produtividade dos colaboradores quando você permitia que eles gerassem o seu próprio horário. É óbvio que num país como o nosso, com muita moral escrava, segundo o filósofo Nietzsche, moral escrava são pessoas que necessitam de que alguém diga para eles o que ele tem que fazer, que dependem do horário, que é uma coisa que a pessoa fica esperando que alguém empurre ela, senão ela não vai. Quando você der essa liberdade para ela, talvez você vai perder algumas pessoas ao longo do caminho, porque elas não vão saber lidar com essa liberdade. Porque, de alguma forma, a gente criou uma sociedade que a gente educou ela a ser dependente. Mas tudo bem, eu acho. Tipo assim, isso é o risco menor. Se no momento de pandemia que está agora e você tem 400 colaboradores, esses 420 precisam da câmera ligada, porque senão eles não produzem absolutamente nada, é hora de você rever isso, de treinar essas pessoas, de separar esses 20, de fazer um outro trabalho, de tentar trazer essas pessoas com mais responsabilidade. Então, eu volto na pergunta, na resposta que eu tinha dado. Eu acho que é reflexo do líder, de um ser humano que está numa posição de liderança. Não tem a ver com a empresa. Sabe, eu tento eximir as empresas, assim. Eu conheço várias empresas que ela muda completamente quando muda o líder. Completamente. Um caso recente tem a Alelo, né? Eu adoro a Alelo, adoro todo mundo de gente que trabalha lá, mas quando o Gouveia era o CEO da Alelo, e o Gouveia era um cara inspirador, o Gouveia era o cara que liga para todo mundo no dia de aniversário, tinha 500 funcionários e todo dia ele pegava quem fazia aniversário e ele ligava, não era gravação, para dar os parabéns e tal. Eu gostava de um happy hour, um cara divertido, um cara humano. Você entrava dentro da Alelo, era uma coisa. Quando mudou depois, aí entrou um cara financista e tal, e tudo bem, não é nenhuma crítica ao perfil, mas a empresa muda. Existia uma empresa muito mais divertida, mais alegre, mais humana, e depois se tornou uma empresa muito mais focada no número, no resultado. E pode ser que esse segundo líder para a empresa tenha produzido, não sei, mas pode ser que ela tenha produzido até melhores resultados. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que não é a empresa, sempre é o líder. Sempre é alguém que está tomando essas decisões. Sempre tem um ser humano propondo. A gente vê coisas absurdas acontecer. Fala, nossa, mas essa empresa, hein? Olha o que essa empresa fez. Não, alguém, um ser humano deu a ideia para aquilo. Aquilo não nasceu sozinho, brotou no chão e alguém falou, vamos fazer isso. Tem um ser humano lá. Então, eu volto que eu acho que a gente tem que fazer cada vez mais provocações. No papo que eu tive com vocês, acho que, pelo que eu percebo, vocês são grandes líderes, todos vocês. E é bom que a gente faça essa reflexão para a gente criar um contágio do bem, assim, sabe? De começar a refletir mais sobre qual é, de fato, o nosso papel na construção desse futuro e desse amanhã, na construção de novas empresas, de novos negócios. E não tem nada a ver com filantropia, não tem nada a ver com abrir mão de lucro. Eu adoro essa coisa do 2.5, é continuar sendo empresas altamente lucrativas, focado no resultado, mas sem se esquecer de princípios e valores que devem permear qualquer jornada, não é algumas jornadas, qualquer jornada, deveria pelo menos. Né? Posso falar? Claro. Posso? Alexandre. Obrigado. Oi, Flávio. Meu nome é Alexandre, eu sou o CEO de uma empresa, de uma startup pequena, são 23 funcionários. Confesso que não te conhecia, mas adorei o que você falou hoje, foi mega inspirador, tá? Então te agradeço bastante. Eu acho que você tocou em vários pontos que me ajudaram
né? Eu acho que nesse período não tem certo e errado. Eu acho que a gente nunca viveu um momento tão brabo como esse. Eu acho que minha geração nunca viveu uma crise como essa, uma ruptura econômica tão repentina como aconteceu, né? E eu acho que assim funciona também. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que crise é quando a gente se fortalece, ganha musculatura, gera aprendizado. É aquele momento que a gente tem que refletir, rever conceito, projeto e pintam muitas oportunidades, né? Eu acho que essa crise veio também para quebrar o preconceito, né, e resistência que a gente tinha com algumas coisas também, né? Como a gente falou aí, essa de home office, de uma hora para outra, todo mundo foi para casa. E tem muita empresa, né, que tem preconceito, sempre teve preconceito. Por quê? O home office perde um pouco o controle, aquela fiscalização, né? E você tem que aprender, cara, que é a realidade, vai ter que viver dessa forma, né? E outra coisa que você falou, como eu tenho uma empresa pequena, em março mesmo, a primeira coisa que acontece, nós fomos investidos há 2 anos e meio atrás, pouca coisa, tudo, mas você fala que o investidor já vem, vamos cortar, quem pode cortar, corta 50% do salário da galera, mexe em carga horária, né? E eu disse, não é assim. Eu acho que isso tem que ser a última coisa a ser feita. E mesmo assim, tem que ser muito transparente no momento desses. Então, semanalmente, nós temos reuniões, a empresa toda, onde eu conto tudo o que está acontecendo, todos os problemas que a gente está tendo, todos os ganhos, as vitórias, né? E a gente acabou não fazendo nada disso, não cortamos ninguém, graças a Deus, até agora. Tá? O que eu fiz? Eu peguei pessoas que estavam em áreas que tinham menos demanda e coloquei para ajudar pessoas em outras áreas que eu via como gargalos de crescimento da empresa, né? E está dando super certo, né? Então as pessoas, né, estão se ajudando. Eu digo claramente, o pessoal lá estava preparado para ter corte de salário, corte de carga horária, e eu disse, só vai ser a última coisa se a gente precisar. Não fizemos, tá? Obviamente, quando você tem uma crise, também tem empresas que se aproveitam e vêm logo para você, né? Eu digo, outra coisa que é muito importante, nunca, né, a gente vai ver tão no sentido real da palavra, duas que a gente fala muito, que é a empatia e colaboração, que o mundo vai ser mais colaborativo. E eu acho que esse é o momento da gente ver o real sentido, né? Eu acho que logo o que aconteceu em março, quando o pessoal foi para casa, a gente viu, eu fiquei assustado, porque eu vi de muitas empresas aquela que só pensava nela, só olhar para o umbigo dela e vamos cortar e não vamos pagar ninguém, você recebe ligações que não vou te pagar nos próximos 90 dias, aquelas propostas indecorosas, aí você tem que pegar o telefone e ligar para conversar, explicar uma tal de empatia, né? Eu entendo, eu já fui CFO também, então vem uma ordem de você cortar todo mundo, mas você tem que chegar e analisar caso a caso. Se vocês cortam do pequeno, vocês quebram o pequeno, é isso que vocês querem, né? E graças a Deus conseguimos contornar, não perdemos um cliente, ninguém deixou de nos pagar. Dei desconto para um sim, tá? Um acabei dando desconto durante os 3 meses, né? Mas eu acho que é bem por esse lado, né? E a outra coisa que você falou de gente, então quando você falou isso de não só olhar número, né? Você até nos remeteu ali para a frase do Simon, obviamente a grande maioria pensa em número, né? E deixa a pessoa lá para segundo plano, né? E eu acho que isso passa, né? A gente fala muito em nova normalidade, seja lá o que for, mas vai voltar ao normal, né? E eu acho que você tem que se preparar para isso, tem que cuidar das pessoas, tem que estar próximo das pessoas. As pessoas também, né, queiram ou não, confiam muito na liderança, né? A tendência é essa, eles precisam confiar, né? Porque é muita coisa, como o Prado comentou, de uma hora para outra, você fala pandemia, quarentena, corte de salário, a gente perdendo emprego, né? Então, eles têm que confiar na liderança. Outra coisa que eu não sei se é certo ou errado, né? Mas a gente também, não é só falar de trabalho, cobrar. Toda semana a gente tem um happy hour da empresa.
E eu fui muito claro com as pessoas. Esse happy hour é para participar quem quiser. Quem tiver afim de bater papo furado, se tem trabalho, se tem alguma outra coisa, ou não quiser entrar, não tem obrigação alguma em participar, né? É o momento ali para as pessoas que precisarem conversar. E uma outra coisa que eu tenho feito, né, desde o início, diariamente eu ligo para um dos colaboradores. Ligo para bater papo. Na sexta-feira mesmo eu conversei com um, ficamos 45 minutos. Papo furado, saber como ele está, como está a família dele, como é que está lidando com esse período. E tem sido muito legal, e eles mesmos reconhecem e falam sobre isso, né? E mais uma coisa, eu acredito muito no que você mesmo comentou. Eu acho que no futuro muita coisa vai mudar, né? Então, isso mesmo de pessoas ficarem 2 horas e tanto por dia no transporte público para ir trabalhar, eu acho que as empresas vão repensar e deveriam repensar. Eu mesmo já repensei, né? E acho que muita gente na empresa, e sou daqueles que talvez eu não conversasse com todo mundo também para saber o tempo que você demorava diariamente, né? Mas isso faz até você repensar, né, como você estava agindo, né? E tem pessoas, né, que até desses papos, eu hoje já converso com meus sócios e falo, cara, são pessoas que eu acho que têm que trabalhar de casa. Não tem como uma pessoa demorar 1h45 para ir, 1h45 para voltar e não ser afetada pela produtividade dela. É claro que se eu conseguir, e se ela entrega, se essa pessoa ficar na casa dela, eu estou dando qualidade de vida para ela. E, consequentemente, ele vai gerar produtividade, né? Então, eu, na verdade, não quero fazer nenhuma pergunta, só agradecer muito que muita coisa que você falou, coisas que eu vinha fazendo, mas você está muito sozinho e questiona, será que eu estou fazendo certo? Né? Então, pelo que eu escutei de você, eu fiquei muito, muito feliz, que eu acho que estamos no caminho certo. E o que eu posso dizer, não perdemos faturamento, graças a Deus, e nós vimos oportunidades. Como eu vendo tecnologia, eu consegui, em abril, fechar clientes novos, em maio, estou fechando clientes novos. Então, você conseguir até aumentar seu faturamento nesse período, eu acho que promete um futuro legal para a gente. Então, fiquei feliz. E hoje eu vejo que eu acho que eu acertei também de não seguir lá atrás, em março, quando me falaram corta a corta as pessoas. Tá? Obrigado novamente, Flávio, foi fantástico. Você está mutado, está no mute. Tirei. O Eduardo... Depois, Alexandre, nas redes sociais lá para eu conhecer a sua startup. Obrigado, viu? Eu que agradeço muito. O Edu está ali com a mãozinha levantada, Edu. Posso ser a última, porque eu tenho uma live agora às 11 horas, aí eu respondo aí, gente. Claro, super rápido. Flávio, de novo, obrigado por você aceitar, parabéns pelo teu conteúdo, foi inspirador para todos nós, né? A pergunta é bem simples. Eu acredito que qualquer relação, seja capital-trabalho, mais humana ou mais de negócios, ela só para em pé se for ganha-ganha. Os interesses têm que ser altamente supridos de ambos os lados. E essa pandemia trouxe 2 vetores muito fortes para os 2 lados. As pessoas, por um lado, agora em busca de um novo propósito, ou se questionando se a sua vida anda no eixo ou não, o que elas têm que fazer, como faz para dar mais vida ao tempo, né? Eu parafraseio muito você nos meus trabalhos. E a empresa, por outro lado, tem um baita desafio de sobreviver, agora parar em pé, sob o ponto de vista financeiro, lucrativo, né? Então, o que eu tenho tentado fazer nesse meu trabalho há 1 ano é viabilizar isso, inclusive ensinando as pessoas a entregar retorno sobre investimento para a empresa, para que a empresa seja mais sensível às necessidades dos próprios funcionários na hora de olhar para ela. Então, acho que se a gente consegue, nesse microgerenciamento, cada ser humano mostrar o resultado que impacta lá no bottom line da empresa, talvez a gente tenha uma chance. Mas você acha que essa pandemia ou pós-pandemia vai nos trazer um legado em que a empresa realmente vai estar mais sensível para olhar isso em contrapartida? Ou você acha que o resultado financeiro vai falar mais alto e vai ser um pega para capar? E aí, até por a gente estar no Brasil, o nível de liderança não vai querer saber disso e a gente vai continuar no modelo antigo? Tem uma boa pergunta, sabe que... Eu estou olhando, está aberto. É uma boa pergunta que... O Brasil ainda é um pega para capar, a liderança no Brasil ainda é focado no resultado. É uma pressão contínua, né? Foi legal o Alexandre falar, porque ele tem um investidor que pressiona ele e que ele poderia reproduzir essa pressão, que na verdade acontece na maioria dos casos, em cascata, né?
Então, ele pressiona o gerente dele, o gerente pressiona os colaboradores, enfim, a gente cria um ciclo de pessoas altamente pressionadas vendo sobre estresse. É uma pesquisa recente agora sobre CEOs, dizendo que os CEOs vivem sob uma carga grande de estresse, vivem perdidos sem encontrar, saber o seu propósito, o papel que ele tem como que gera de verdade significado e tal. Então, por mais que ele tenha um posicionamento ali firme, que ele tem que dizer o caminho e que ele reúna o time, na verdade ele é muito fragilizado ainda tentando encontrar o papel dele num contexto todo. E uma pandemia traz isso de forma muito mais aguçada, no momento que a gente está vivendo agora. E eu acho que a gente vai ter um misto, assim, sabe? Respondendo a sua pergunta, acho que a gente vai ter um pega para capar, infelizmente, sim. Eu lembro de uma grande empresa, eu tenho muita vontade de falar o nome dela aqui, mas não vou falar, que na crise da Dilma lá, que uma crise financeira que a gente passou também no período de impeachment, ali um pouco antes, e eu estava fazendo uma palestra para essa empresa e um diretor me chamou todo orgulhoso e dizendo assim, estamos cortando 15% dos nossos colaboradores, mas o nosso resultado aumentou em 30% nessa crise. E é uma empresa que trabalha com cosmética. Eu falei, mas por que aumentou o resultado? Ele falou, porque as mulheres ficam mais desempregadas, elas precisam se maquiar mais para poder ir para a entrevista de emprego. E elas gastam mais com maquiagem. Mas a gente não pode perder a chance de, numa crise como essa, da gente enxugar os nossos custos para melhorar os nossos resultados. Quer dizer, a empresa aumentou o resultado, mas pelo discurso da crise, ele usou o discurso da crise para poder justificar reduções que ele queria fazer, nem que ele precisava fazer, para que ele pudesse aumentar cada vez mais o lucro dele, a distribuição de lucro, e para que os acionistas ficassem cada vez mais ricos. Eu não vejo problema nenhum nisso. Quer dizer, os acionistas ficarem ricos e tiver grandes distribuições de lucros. O que a gente precisa rever é os meios que a gente usa para esse fim. E talvez é esses meios que precisam ser discutidos. Eu acho que, claro, as empresas precisam ser mais sustentáveis. Eu adoro contar esse case que eu falei simples, de 350 funcionários de uma empresa lá que faz uniforme em Belo Horizonte. Eles continuaram atrás do lucro, ele quis manter os colaboradores, ele está lucrando muito mais, mas foi muito mais colaborativo, foi muito mais empático, né? Como o Alexandre disse sobre empatia e colaboratividade, a gente consegue produzir mais. Eu acho que a grande descoberta do mundo talvez seja essa, de que você ter um olhar mais sensível para as coisas que nós estamos dizendo agora, não tem nada a ver com filantropia, tem a ver com resultado. De você ter mais resultados, de você ter mais dinheiro, de você distribuir mais lucro. Não estou dizendo que você tem que abrir mão do seu capital, abrir mão do seu lucro para ser bonzinho e você ficar cuidando dos colaboradores. É que eu acho que quando você cuida dos colaboradores, essa que é a coisa do Tostines, né? É que quando você cuida dos colaboradores, você vai ter mais resultado. É quando você tem um olhar mais sensível, coloca todo mundo no mesmo barco, vamos caminhar tudo na mesma direção, você é um líder que tem propósito, que tem alma, que diz para todo mundo que a gente vai passar por isso juntos e que a gente vai... Eu acho que eu tenho dito para todo mundo como você, que trabalha mais agora, trabalha mais não em quantidade de hora. Tem uma pesquisa, rapidinho que eu preciso sair, mas tem uma pesquisa que sai agora nos Estados Unidos, que diz, uma pesquisa no Brasil, comparando o mercado de trabalho com o americano, um americano produz 4 vezes mais em 1 hora de trabalho do que o brasileiro, segundo essa pesquisa. O que um americano trabalha dentro de um escritório em 1 hora, o brasileiro trabalha 25%. Então, o que acontece é que dentro do ambiente corporativo de escritório já é um ambiente nocivo ao trabalho. Ninguém está tão feliz trabalhando lá. O cara toma 35 cafés, ele é interrompido 42 vezes, ele é chamado para 25 reuniões que não tem nada a ver com ele. O cara produz muito pouco dentro de um escritório. Então, a gente fazendo alguns estudos, a gente descobriu que um cara que produz muito dentro de um escritório das 8 às 18, ele trabalha 3 horas por dia. O cara que produz muito. Então, se você traz ele para um ambiente de home office, onde que ele está focado, não tem ninguém interrompendo, não tem reuniões desnecessárias, tirando as do Zoom. Quer dizer que em 3 horas ele vai fazer a mesma entrega do que ele fazia em 8. Então, o que eu estou sugerindo? Trabalha, em vez de trabalhar 8, trabalha 6. 3 horas você entrega o que você entregava e 3 horas você cria o novo. O novo para essa empresa. Você vai lá e bola uma ideia nova, propõe algo diferente, faz um curso que você para alguém que precisa, proponha coisas novas, assim, para mostrar para aquela empresa de que esse modelo de negócio, esse modelo de trabalho, pode ser um modelo que também gere muito resultado para as empresas, sabe? Então, eu acho que tem uma responsabilidade de cada um também nesse desafio de produzir mais, os liderados e tal, mas tem do outro lado de a gente conseguir esse equilíbrio, né? Empresa-colaborador. Mas eu acho que ainda vai ter o pega para capar, infelizmente, por causa do perfil de liderança que a gente tem no Brasil, como empresas que eu citei como essa, que vão usar da crise, eu acho que muitas já estão fazendo isso, para poder fazer mudanças que eles queriam fazer para poder melhorar o resultado deles no final do ano. Infelizmente, alguém disse aí que é um dos piores problemas que a gente viveu na nossa história, e eu concordo, talvez seja uma das maiores crises que a gente tem vivido
para nós aí, sei lá, para quem tem até seus 60, 70 anos, talvez seja uma das maiores crises que a gente já viveu na nossa história, não só de econômica, mas saúde e de impacto nas relações, todo mundo dentro de casa, que loucura que foi essa, que é e que está sendo essa pandemia toda. Então é triste a gente ver ainda que ainda tem líderes que não se atentaram sobre esse novo, né? Mas eu acho que é bom deixar isso em mente, né? Que é uma junção das duas coisas. Quando você se preocupa com essas coisas que a gente está discutindo agora, você vai ser mais lucrativo. Mas tem gente que prefere ser mais lucrativo para depois se preocupar com essas coisas. Essas coisas nunca chegam. Elas nunca chegam. Porque nunca você vai ter espaço para isso quando você só quer o lucro. Ou quando você só quer o resultado. Gente, eu preciso sair, porque eu tenho uma live agora no Instagram. Edu, obrigado pelo convite, por ter apresentado a todos vocês. Kátia, muito obrigado. Muito obrigada a você pela participação. É um prazer enorme ter ouvido você. Tenho certeza que isso é comunitário aqui, todo mundo tem a mesma visão. Não quero te atrasar mais. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Obrigado, tá? Estou à disposição, estou aí nas redes sociais. Quem quiser falar comigo, só mandar uma mensagem lá. Abração, gente. Abração. Tchau, tchau, Flávio. Tchau. Pessoal, então, como combinado, né, acho que eu coloquei no grupo, né, a gente teria, após a palestra, esse